Oferecimento Morrow, Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. O leite materno é um alimento fundamental na vida de um bebê. Além de nutrir e fortalecer seu corpo, ele é uma fonte de amor e proteção. Sua doação pode fazer toda a diferença, oferecendo esperança e saúde aos recém-nascidos que mais precisam. Dê esse presente aos bebês que carecem de mais leite para seu desenvolvimento. Entre em contato com o banco de leite mais próximo de sua residência ou ligue 136 para saber como e quando doar. Doe leite materno e alimente a vida. Iniciativa CBN Campinas. Soltar balão pode colocar vidas em risco, provocar incêndios e causar danos ao meio ambiente. Quem solta balão está sujeito a punição severa e prisão. Ajude a denunciar esse crime. Uma iniciativa CBN Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani Esporte. Júlio Nascimento. 6 horas em Campinas. Grande abraço para você ligado a partir de agora no Futebol Globo CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma jornada esportiva. Hoje, domingo, 7 de julho de 2024. Daqui a pouco, às 6h30 da noite, tem bola rolando no Brinco de Ouro pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani e Sport Recife. Esse é o jogo que a CBN transmite com a narração de Carlos Cabela, comentários de Cailão de Freitas, as reportagens de Adriano Almeida e eu, Júlio Nascimento, estarei no Central da Bola para te atualizar e trazer todas as informações do Pega de daqui a pouco. E já os primeiros giros com as informações das duas equipes. O Guarani que chega na 14ª rodada da Série B, na última posição com 6 pontos. E essa diferença aumenta. Hoje, na casa dos 10 pontos para o 16º colocado. Por isso, o Bugre precisa da vitória nesta rodada, neste domingão. Precisa vencer para amenizar a crise e respirar mais um pouco. De outro lado, um Sport de olho no G4. Inclusive, pode entrar no grupo de acesso em caso de resultado positivo. Elementos para você curtir a partir de agora o Futebol Globo CBN Campinas. E eu convido você a desde já participar da nossa jornada, mandar o seu recado, mandar a sua mensagem. Fique à vontade para interagir através do nosso WhatsApp 99186-9070. 99186-9070. Mande sua mensagem, porque só estamos começando com a melhor cobertura de Guarani Esporte. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani Esporte. Esse é o Pega, esse é o jogo. Daqui a pouco tem bola rolando no Brincão e é pra lá que nós vamos com os primeiros destaques, as primeiras informações. O Bugre é vencer ou vencer. Não dá mais pra adiar esse papo de vamos reagir. Tem que ser hoje, precisa ser hoje. Ao lado do Guarani com as informações aqui na CBN Campinas, a Adriana Almeida chegando com o primeiro destaque. Boa noite pra você, Adriana.
Já vem a Dri trazendo a primeira manchete do Guarani, também a primeira manchete do Sport Recife. Jogo que promete ser pegado, acirrado e muito disputado. Na cabine da CBN, para analisar e comentar tudo desse confronto importantíssimo para o Guarani, está Carlão de Freitas. Ótima noite, grande abraço para você, Carlão. Boa noite, Júlio Nascimento. Boa noite, ouvinte CBN, em especial o torcedor do Guarani, vivendo a expectativa deste duelo duríssimo, complicadíssimo contra o Sport. Mas, Júlio, você foi pontual ao falar da seguinte maneira: não tem mais tempo, não pode deixar para depois. Hoje é o jogo, independente do adversário, que é o Sport, postulante ao acesso, investimento de acesso, investimento de Série A, financeiramente uma equipe abastada com estrelas como o Lucas Lima. Mas o Guarani não pode se intimidar. Tem que vencer para amenizar essa situação, essa crise técnica em que se encontra a equipe de Campinas. Jogo duro, jogo difícil, jogo importante para o Guarani. E é claro que a gente acompanha todos os detalhes, inclusive do gramado do Brinco, onde está Adriano Almeida, agora sim, com o primeiro destaque do Bugre. Boa noite, tudo bem, Dri? Boa noite, Júlio. Forte abraço para você e também para os ouvintes CBN. O Guarani em processo de aquecimento. Aqui no gramado do Brinco de Ouro, torcedor chega de maneira tímida ao estádio, mas até pela campanha tão ruim do time, acho que vem um número interessante essa noite aqui para acompanhar esse Guarani Esporte. O Guarani que tem problemas. Técnico Pintado teve uma semana cheia para trabalhar o time, mas tem problemas de suspensão. Lua Dias, João Vitor e Diogo Matheus estão suspensos. Além disso, o zagueiro Douglas Bacelar, com problema na panturrilha, foi vetado pelo departamento médico. O Bugre com muitas novidades. Lucas Adel, Jefferson, Ian Henrique, Bruno Oliveira e Marlon. Essas as novidades com relação ao time que entrou em campo na última rodada do derby. Guarani que não vence há 9 rodadas. Momento delicadíssimo. Precisa pensar em um passo de cada vez. Quem sabe hoje seja esse primeiro rumo a uma recuperação, Julio. É um Guarani que vem de um bom primeiro tempo contra a Ponte no derby, Carlão, mas vai bastante modificado e tem esse jejum chato, incômodo de 9 jogos. Sem dúvida, Júlio, o Guarani necessita da vitória, necessita dar uma resposta para o seu torcedor, mesmo vivendo esse incômodo jejum. Eu acho que toda essa situação ela tem que ser deixada de lado neste momento. Enfrenta o Sport também, que vive uma pequena instabilidade dentro da Série B, mas o Guarani não tem nada a ver com isso. Hoje é vencer ou vencer, espantar essa zica, acabar com esse jejum para viver outros tempos dentro da Série B do Campeonato Brasileiro e mesmo com tantas modificações. Eu não gosto muito desta situação, mas às vezes é uma situação necessária em virtude de lesões, em virtude de suspensões, em virtude também de situação técnica. Mas é o técnico Pintado tentando encontrar a melhor maneira de formatar este Guarani para a Série B do Campeonato Brasileiro. E esse Sport, Adriano Almeida, Sport que se vencer hoje, entra no G4, é pelo menos neste momento um dos postulantes ao acesso na Série B também. Postulante ao acesso, mas que não vive um bom momento na Série B, né, Júlio? É bom dizer isso. O Sport não vence há 3 rodadas e na última partida conseguiu um empate, arrancou um empate nos acréscimos com o Botafogo de Ribeirão, que é um time da parte de baixo da tabela. Então o Sport vive um momento de atenção na Série B. E até por isso, quem sabe o Guarani aproveitar dessa instabilidade. Muita torcida do Sport aqui no Brinco de Ouro nessa noite de domingo. O zagueiro Chico é a novidade, ele volta de suspensão. Mas por outro lado, o departamento médico do Sport com muitos jogadores. Rafael Thierry, o Felipinho, Dalbert e também o Romarinho. Esses os jogadores vetados para o jogo de hoje. Guarani e Sport se enfrentaram 45 vezes na história, 15 vitórias para o Guarani, 16 empates, 14 vitórias do Sport, é bem equilibrado. No Brinco, o Guarani tem boa vantagem, 23 jogos, 10 vitórias, 11 empates, apenas 2 derrotas, a última em 92. Então são 32 anos sem perder para o Sport jogando em Campinas. E quem vai contar toda a história do 46º confronto entre Bugre e Leão é Carlos Cabela aqui na CBN. Tudo bem, Cabela? Olá,
Campinas, Júlio Nascimento, boa noite pra você, tudo bem, tudo ótimo, mais uma noite de futebol, mais um domingão, né, vamos fechando o final de semana com o futebol, mais uma vez aqui no São João da CBN Campinas, e é assim mesmo, vamos contar essa história, que essa história seja uma história bem bacana, principalmente pro lado verde do confronto, que tá precisando demais de somar 3 pontinhos aí na classificação, mas é um jogo difícil, como todos vocês já disseram, o Sport é postulante ao acesso. Apesar de não ter apresentado um bom futebol, eu vi o jogo contra o Botafogo na semana passada, o Sport não foi bem não, ele achou aquele gol de pênalti no final, foi um presente pro Sport no final da partida, no último minuto do jogo, que acabou empatando com o Botafogo, mas não foi bem o Sport não. Antes do gol de empate, o Botafogo desperdiçou 2 ou 3 chances claras de gol, que poderia ter matado o jogo. O Guarani tem que aproveitar, né? Só que a gente sabe também que o Guarani não vem apresentando um bom futebol, né? Esperamos que hoje seja diferente, nessa noite de domingão com 23 graus, aqui no Brinco de Ouro da Princesa, Júlio. Boa, Cabela, ótimo trabalho pra você. Cabela vai rasgar emoções aqui no microfone da CBN com muito zirigdum pra lá, zirigdum pra cá. 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que começou na sexta-feira com a vitória do Santos. 1-0 contra o Ceará. É Ceará ou é Ceará? O jogo foi no Castelão, Peixe líder do campeonato com 25 pontos. E também na sexta-feira, Brusque e Ponte Preta empataram 0-0. Ontem, em Belo Horizonte, o América venceu o Operário por 2-0, resultado interessante para o Sport, justamente por essa brecha que o Operário vai ceder na pontuação que o Sport tem a possibilidade de voltar ao G4. A Chapecoense venceu o Goiás, resultado ruim para a equipe do Guarani, eu explico daqui a pouco por quê. Coritiba e Paysandu empataram 1-1 e o Ituano venceu o Botafogo. Repito, o Ituano venceu o Botafogo. Então todos os times da Série B, com exceção ao Guarani, tem mais de 11 pontos na competição. Por isso, o Guarani tem que vencer. E mesmo se vencer, hoje não deixa a lanterna do campeonato. Amanhã, para fechar a rodada, Avaí e Novo Horizontino às 8 horas da noite. E às 9 horas, Amazonas contra Vila Nova. Tem Mirassol e CRB na terça-feira também às 9 da noite. Eu falei há pouco que o resultado da Chape é ruim para o Guarani. Eu explico. A Chape era o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com uma diferença de 8 pontos para o Guarani. A diferença agora vai para 11 pontos. E o Amazonas assume o posto de 16º, uma diferença de 10 pontos. Então o Guarani precisa, no mínimo, de 4 rodadas para sair da zona de rebaixamento e tirar essa diferença de 10 pontos. Por isso que eu tô falando, não dá para adiar mais. Tabela de classificação: Santos, 25 pontos é o líder, América com 25 é o segundo colocado, Avaí com 23 é o terceiro e o Operário com 22 pontos fecha o G4. Goiás e Vila com 21, Sport Recife com 20, Coritiba também 20, Mirassol tem 19, mesma pontuação de Ceará e Novo Horizontino, que é o 11º. Chapecoense, Ponte, Paysandu e Botafogo, toda essa galera com 17 pontos. O Amazonas é o 16º, ou, para ficar mais fácil, primeiro time fora do Z4 com 16 pontos. E aí no rebaixamento estão, neste momento, CRB com 2 jogos a menos, 13 pontos, Brusque, 13 pontos, Ituano, 11 pontos, e o Guarani, que vai reagir hoje, tem 6 pontos, é o lanterna do campeonato. Essa é a situação da Série B do Campeonato Brasileiro. É a nossa jornada esportiva só começando, com os trabalhos técnicos de Marcelo Abreu, técnica de externa com Naldo Araújo. É o timaço da CBN que está no ar. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani Esporte. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais.
Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola. Guarani Esporte. Esse é o jogo aqui no Futebol Globo CBN Campinas, mais um giro de informações com André Almeida, que está no gramado do Brinco de Ouro, trazendo mais destaques de Guarani Esporte. Já tem bola rolando, hein, Dri? Sim, já tem bola rolando e o sinal disso é que os times já desceram para o vestiário para colocarem seus respectivos uniformes e daqui a pouquinho voltam em definitivo. Eu confirmo então, Júlio, as suspensões, né? O Guarani teve um saldo de quase metade do time suspenso, um terço do time suspenso aí depois do derby. O João Vitor, né, que foi expulso contra a Ponte Preta, além do Luan Dias e do Diogo Matheus, que levaram terceiros cartões amarelos e por isso também não entram em campo hoje contra o Sport. O Reinaldo volta de suspensão, fica à disposição do técnico Pintado, mas apenas como opção no banco de reservas. Ele que estaria liberado aí para assumir, mas não foi a opção. Outro também liberado de suspensão, o volante Anderson Leite, que vinha sendo cotado aí para assumir uma vaga no time titular, mas também vai ficando como opção para o técnico Pintado. Pintado aí que busca essa primeira vitória e o Guarani uma vitória depois de 9 rodadas sem vencer. O único time aí com apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Situação muito complicada, mas eu reitero, viu, Júlio? A torcida boa. O tobogã aberto nessa noite de domingo e um torcedor aí que vem ainda tentando buscar alguma esperança nesse time. Gosto do público, apesar da campanha do Bugre hoje. Até durante a semana, Carlão, o Matheus Bueno, ele falou o seguinte, ó, a gente tem que iniciar um novo ciclo e espero que a torcida nos abrace, porque não adianta olhar para trás. Esse é o discurso do Matheus Bueno que me chamou a atenção, viu, Carlão de Freitas? Eu acho que tem que ser assim, tentar esquecer o que passou, embora seja uma campanha muito difícil, né, do torcedor bugrino engolir. Mas eu acho que o Guarani está dando indícios de recuperação, só que essa recuperação não pode tardar, né? Ela precisa ser daqui a pouco contra o Sport, né? O time deu uma boa resposta no primeiro tempo contra a Ponte, por circunstância do jogo, pela expulsão do João Vitor, o time mudou a postura e correu riscos no derby, é evidente, mas vamos extrair a parte boa, né? De um time que encarou um jogo difícil, um jogo pesado, encarou com personalidade. No momento em que se impôs, conseguiu a vitória parcial, né, no primeiro tempo, que foi dominante contra a Ponte. Então, eu acho que é a partir destas situações que a gente pode ter um certo otimismo. É claro que quando você olha para a tabela e olha até para o adversário, né, convenhamos hoje, o adversário mais forte que o Guarani, a gente não dá para colocar o Guarani como favorito logo mais contra o Sport, mas isso fica em segundo plano. Eu acho que não dá mais para adiar, não dá mais para ficar, ainda tem tempo. Não tem mais tempo, né? Os números que o Júlio passou, né, os resultados, os adversários, são assustadores, né? São números assustadores porque, de repente, a distância pode aumentar ainda mais em caso de tropeço. Então, hoje não tem mais tempo, né? E o problema de jogar mal uma competição é que você tem que se recuperar diante de adversários fortes, né? Talvez se o Guarani estivesse numa situação mais tranquila, hoje contra o Sport, era aceitável até um tropeço. Mas hoje nem o Guarani não pode se dar esse luxo, né? O Guarani tem que vencer o Sport.
que é um adversário, não é invencível não, é um adversário que dá para bater. O Sport passa por um momento mais complicado dentro da Série B. Agora, briga lá em cima. É um time que tem uma outra dinâmica, é um time que vem mais tranquilo, é um time que se vencer entra no G4, né? Então o Guarani, mesmo diante desta situação, diante de adversidades gigantes, o Guarani tem que esquecer tudo e é o discurso do Matheus Bueno. É tentar zerar o que aconteceu, embora o campeonato esteja correndo, mas tentar zerar o que aconteceu, extrair o que ficou de bom. Eu acho que o primeiro tempo contra a Ponte dá para extrair e encarar esse Sport como tem que ser encarado, com muita força, vencer o jogo e aí sim, buscar essa nova rota dentro da competição. Esse é o caminho, né? Buscar uma nova rota, uma vida difícil, uma situação difícil para o Guarani, mas não dá para jogar a toalha não pode desistir porque tem campeonato pela frente, são 25 rodadas para o Guarani ainda mudar o panorama. Abraço aqui pro Leonildo, Amanda 2 lá em Hortolândia, Guarani 2-0 para cima do Sport. Abraços para toda a família bugrina, mandando aqui a participação pelo nosso WhatsApp. Boa noite, Julião. Grande vitória hoje do Brasil contra a Letônia. Basquete masculino nas Olimpíadas de Paris. É o Fernando do Vila Industrial, mandando um abraço aqui a todos. Baita notícia mesmo. Brasil classificado, Jogos de Paris, vai também no basquete. Boa sorte para a seleção brasileira. Baita vitória mesmo hoje na decisão do pré-olímpico masculino. Mais informações aqui até no Central da Bola. Já tem escalações de Guarani e também do Sport. A Adri já trouxe o Guarani modificado, bastante mudado para enfrentar o Leão hoje. E também tivemos bola rolando na Série A do Campeonato Brasileiro. 15ª rodada. Flamengo 1, Cuiabá também 1. São Paulo venceu o Bragantino 2-0 no Morumbis. E o Cruzeiro, hein? 3-0 para cima do Corinthians. O Fortaleza venceu o Fluminense por 1-0. Juventude venceu o Grêmio 3-0. Bola rolando já para Internacional e Vasco da Gama 0-0, 20 minutos do primeiro tempo. Já tem vitória e Criciúma. O Palmeiras pega o Bahia, está ali de olho nesse jogaço de bola. Jogo muito importante porque o Palmeiras pode pular para a vice-liderança e o Bahia também. São dois times com 27 pontos. Grandes campanhas até aqui. O Bahia é do professor Rogério Ceni. E também a bola vai rolar para Atlético Goianiense e Atlético Paranaense às 6h30. Um pouquinho mais tarde, 8h30, Botafogo e Atlético Mineiro fechando a rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo é o líder com 31 pontos, Botafogo 27, Palmeiras 27, São Paulo 27, Bahia 27 e o Cruzeiro chegando a 23, fechando o G6. O Corinthians é o 17º com 12 pontos. Grêmio 11, Atlético 11, Atlético Goianiense e o Fluminense com 7. Sei não, Carlão, acho que pelo menos um de Corinthians, Grêmio e Flu, pelo menos um, eu acho que vai jogar a Série B no ano que vem, viu, Carlão de Freitas? É, tá com cara ruim, né, Julião? Tá com cara ruim pra essas Já imaginou equipes. se fossem os 3? Que beleza de Série Mas B. com calma também, né, Cabelo? Não precisa chegar com todo esse entusiasmo aí também, não. Calma aí. E já tivemos, né, aquela Série B com Vasco, Cruzeiro, Grêmio, o próprio Sport Recife, né? O Botafogo, foi uma Série B recheada. Mas eu tô com você, Júlio, e eu acho, infelizmente, que o canhão tá virado pro Corinthians. Não vou dizer pela tradição, mas eu vou dizer pelo momento do Corinthians, né? Um momento político muito conturbado, né? À medida que a gente esperava até um Corinthians mais forte contra o Cruzeiro, não o favorito, talvez a derrota ela pode ser considerada como normal. Mas a maneira como perde, né? O Cruzeiro até teve gol anulado, o Corinthians também teve, né? Mas poderia ter sido uma goleada, apesar do placar clássico de 3-0. Mas não sei, apesar do Fluminense também estar na lanterna, mas dando algum sinal, né? Algum sinal, mas eu não sei, eu tô achando que esse Corinthians quer retornar à Série B, depois de algum tempo longe da competição. Perfeito, Carlão de Freitas. 11 horas, ó. 6 horas e 21 minutos. 9 minutos para a bola rolar no Brinco de Ouro. Já teremos um grande confronto, partida muito importante de Série B do Campeonato Brasileiro Sport contra Guarani, Guarani contra o Sport. Manda um abraço aqui também pro Serino. Serino mandando aqui, ó, 1-0 pro Guarani. Hoje é goleada, é vencer ou vencer, porque está ficando cada vez mais difícil. Exatamente, essa é a nossa matemática, né? Não dá mais para adiar essa situação da equipe do Guarani. Adriana Almeida, os times estão definidos e escalados? Sim, e entrando em campo agora para o protocolo inicial, Júlio. Então, juntamente com o protocolo da CBF, vamos escalar os times aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Futebol Globo CBN.
Guarani! É o Bugre do técnico Pintado em campo com 89, Vladimir, 29, Ian, 3, Léo Santos, 12, Lucas Adel e 17, Jefferson, 18, Matheus Bueno, 21, Lucas Araújo, 8, Marlon, 40, Bruno Oliveira, 30, Ayrton e 99, Caio Dantas. Repeteco Alviverde, 89, Vladimir, 29, Ian, 3, Léo Santos, 12, Lucas Adel, 17, Jefferson, 18, Matheus Bueno, 21, Lucas Araújo, 8, Marlon, 40, Bruno Oliveira, 30, Ayrton e 99, Caio Dantas. No banco, 31, Douglas Borges, 22, Álvaro, 5, Anderson Leite, meia dúzia, Kaique, 7, Lucas Paraíso, 16, Pedro Manuel, 20, Reinaldo, 26, Rafael Freitas e 32, Vinícius Iuge. Esporte eternamente estarei, pois negras são as cores. É o Esporte de Recife do técnico Mariano Solo em campo com 22, Kaique França, 44, Chico, 12, Alisson Cassiano, 40, Luciano Castan, 48, Pedro Martins, 94, Felipe, 30, Christian Barleta, 19, Lucas Lima, 59, Titi Ortiz, 8, Fabrício Domingues e 9, Gustavo Coutinho. Repeteco do Esporte, 22, Kaique, 44, Chico, 12, Alisson, 40, Castan, 48, Pedro Martins, 94, Felipe, 30, Barleta, 19, Lucas Lima, 59, Titi Ortiz, 8, Fabrício Domingues e 9, Gustavo Coutinho. No banco, 21, Thiago Couto, 28, Roberto Rosales, 45, Riquelme, 43, Luciano, 7, Fabinho, 47, Fábio Matheus, 38, Dieguinho, 27, Pablo Diego e 99, Zé Roberto. A arbitragem do jogo. Vem lá do Distrito Federal, Maguelson Lima Barbosa é o dono do apito, seus assistentes, Lucas Torquato Guerra e Lucas Costa Modesto. No VAR, Daniel Vitor Costa Silva. Estes são os times escalados para você ligado aqui no Futebol Globo, CBN Campinas, Guarani e Sport estão na pedra. E agora é hora do comentário do jogo com Carlão de Freitas. O comentário do jogo. Fala, Carlão. Ok, Júlio Nascimento, falo sim. Falo que o Guarani tem uma pedreira pela frente, um jogo dificílimo contra uma equipe que tem uma outra situação dentro da Série B, apesar de viver uma pequena instabilidade. O Sport, de repente, uma vitória pode colocar no G4. Então, olha o tamanho, né, do adversário do Guarani. Agora, tem que passar, não tem jeito, o Guarani não pode adiar mais essa vitória, o Guarani precisa entrar no campeonato, né, de uma maneira competitiva, senão fica se distanciando, vai chegar um momento que vai apenas cumprir tabela. Então hoje precisa vencer. O técnico Pintado faz muitas mudanças, né? A gente percebe que o Pintado ainda não encontrou realmente a melhor formação, vai tentando, vai buscando e quem sabe hoje possa ser uma formação definitiva para a sequência do campeonato. Algumas novidades, né? No sistema defensivo, quase que 100% tirando o goleiro Vladimir, né? Porque o Ian Henrique retorna, praticamente a estreia dele na Série B, o Jefferson volta e o Lucas Adel. É uma defesa completamente renovada em relação ao último jogo, só Léo Santos e Vladimir. No meio campo, Bruno Oliveira no lugar do Luan Dias. O Bruno é um cara que consegue organizar a equipe, chega bem à frente, tem um chute como uma das principais virtudes e hoje pode ser uma arma do Guarani. E à frente, Marlon, Caio Dantas e Ayrton, os jogadores que vão incomodar a defesa do Sport. Eu acho que o Guarani precisa ter muita volúpia, muita intensidade, muita atitude, como foi na última partida, mesmo o Sport sendo adversário superior à Ponte Preta, um adversário mais técnico, mais qualificado. Então os cuidados terão que ser redobrados, mesmo o Guarani sendo obrigado a tomar a iniciativa do jogo. E tomar cuidado, né? Não se expor tanto, né? Não ficar tão vulnerável, porque o Sport conta com jogadores experientes e criativos. Né? Lucas Lima é o cara que vai organizar, o Barleta, que
né, ex-Ceará, ex-Corinthians, ex-São Bernardo, que já teve um momento de brilhantismo aqui no Brinco de Ouro, vestindo a camisa do São Bernardo. Num primeiro momento, Júlio, eu acho que o Sport vem para... vai tocar um pouco mais a bola, esfriar o ímpeto do Guarani, administrar o resultado, para depois sim impor um ritmo. O Guarani não tem esse privilégio, não pode. O Guarani vai ter que se impor, vai ter que começar num ritmo alucinante para tentar fazer o gol nos primeiros minutos, para ter uma tranquilidade, para conquistar esta primeira vitória depois de 9 jogos dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem, para transmitir uma partida mais do que importante para o Guarani aqui no Futebol Globo, CBN Campinas, o Carlos Cabela vai chegar na sequência. Só antes, uma informação aqui no Central da Bola, hein? A qualquer momento poderemos ter um negócio fechado. Flamengo e Palmeiras próximos de anunciar uma troca bombástica no futebol brasileiro. Gabigol vai para o Palmeiras, Dudu vai para o Flamengo. Gabigol por Dudu, Flamengo e Palmeiras. Estamos de olho também nessa troca aqui. Tudo que acontecer no futebol brasileiro no mundo passa pelo Central da Bola. Mas agora é hora de vibrar e torcer pelo Bugre para transmitir 45 minutos de muita emoção. Vem aí na CBN ele... Legal, Júlio! Grande abraço para você e a todos aqueles que estão ligados, sintonizados e conectados aqui com o futebol da CBN Campinas. Bola já está no centro do gramado para começar pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Brinco de Ouro. Guarani Esporte ao Bugre contra o Leão nesta noite de domingão aqui no Sonzão da CBN. O árbitro da partida, o senhor Maguielson Lima Barbosa, está tomando ali as últimas providências para o início da partida. O Guarani vai defender o gol do placar eletrônico, o Sport o gol de entrada, saída de bola com a equipe pernambucana. Tá tudo pronto para o início da partida. Tudo pronto por conta da arbitragem do jogo. Tá acertando o Cebolão. Vai começar a partida. Jogão para você acompanhar aqui no futebol da CBN Campinas e participar com a gente também, hein? Vai lá, manda seu WhatsApp, participe pelo YouTube, fique à vontade em participar com a gente. Apita o árbitro! A bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani Esporte. A bola tá rolando para você acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. É Bugrão contra o Leão. Tem arremesso manual, Esporte lá pela esquerda. Quem chega lá para fazer a cobrança com as mãos, que se ajeitava lá no Pedro Martins, já faz o arremesso, joga para o campo de ataque, briga pela bola, vai programado, leva a roubada de bola, a equipe do Guarani que vem para o campo de ataque, vem trabalhando ali pela intermediária, já no campo de ataque, lançamento foi feito, lá na frente quem chega brigando pela bola era o Marlon, que chegava fazendo uma pressão, mas sai jogando Esporte pelo lado direito com o Fabrício Domingues. Recua para começar de novo no sistema defensivo com Alisson, toca na bola ali pela intermediária, já recebe novamente o passe, o Fabrício, bota na frente, lançamento é pro Barleta, aqui pro Lucas Lima, na verdade pela ponta direita, ele chega para fazer o domínio, quem chega por baixo para fazer o corte é a zaga do Guarani, o Adel tava por ali, toca na bola, o último toque do Lucas Lima, um arremesso manual, e o Lucas Lima já fica reclamando nesse primeiro lance, viu, Adriana Almeida? É porque ele queria o toque do jogador do Guarani, o lateral a favor do Sport, algo que não aconteceu porque a bola bateu nele antes de sair, é lateral para o Bugre. Arremesso manual aqui pelo lado esquerdo, quem chega na cobrança Jefferson, joga com as mãos ali pela intermediária, na recuperação do Sport, vem pelo meio, chega Pedro Martins por baixo, rasgando o bico na bola, joga para fora, é outro manual que favorece a equipe do Bugre. Na mesma posição ali o Jefferson na cobrança, joga com o Lucas Adel que faz a finta para cima do Gustavo Coutinho, joga com o goleiro Vladimir que já despacha lá pro lado direito, lá do outro lado quem trabalha, a saída é o Ian, toca no campo de ataque, o lançamento foi feito lá pela ponta direita, o lançamento é forte pro Ayrton, bota a velocidade, entrou na grande área, cruzamento muito forte, passa à frente, na chegada do Marlon ali na frente, a bola vai para fora, só arremesso manual que favorece a equipe do Sport, Adriana. O Marlon se lamenta muito, porque se fosse um passo à frente, ele alcançaria essa bola. Depois ele até agradeceu ao Ayrton, que puxou esse contra-ataque, uma bola lançada para ele, o Bugre vai tentando explorar a velocidade nesse começo de jogo. Trabalha a equipe do Sport da saída, o Gustavo Coutinho já faz uma jogada ali, tentou uma jogada de efeito, a bola sobra lá no sistema defensivo com o Léo Santos, que recua com o Vladimir para começar tudo de novo. Sai jogando a equipe do Bugre, comecinho de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa pela 14ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Bola no campo de ataque mais uma vez esticada lá na frente. Sai o goleiro, Kaique França, conhecido aqui em Campinas. Fica com a bola dominada ali para botar ordem na casa do Leão. Carlão de Freitas, percebemos que
Não sei se vai ser a tônica do jogo, mas o Guarani esticando lá na frente para botar velocidade para cima da zaga, que é pesada do Sport. Velocidade pelos lados, né? Com o Marlon, com o Ayrton. A primeira estocada foi com o Ayrton do lado direito, o Marlon aqui do lado esquerdo. A definição do Caio Dantas. Importante, né? Porque é uma zaga que não conta com a referência, que é o Rafael Thierry, que está machucado. E o Guarani pode explorar, né? Este problema que o Sport vive, esse desfalque que o Sport tem hoje, para colocar velocidade, para impor um ritmo. Quem sabe já abrir o placar. Aliás, essa zaga do Sport vai entrar, entrou para a história, né? Junto com o Novo Horizontino. Nossa. Que fez gol sem tocar a bola. Foi o Alisson Cassiano, né? Número 12. Uma bola recuada lá, goleiro fora da grande área, a bola vai para o fundo do gol, o jogo tinha acabado de começar. Nossa, acho que um dos lances mais bizarros da história, pois né? E com isso o Novo Horizontino entra para a história do futebol. É o único time do planeta a marcar um gol sem tocar na bola. Essa foi boa, é verdade. Guinness. Vai pro Guinness. Olha o Guarani que vem pro campo de ataque, é o Ayrton lá pela direita, já faz o domínio, encara a marcação, ele puxa, fintou, escapou bonito, chega por baixo a marcação do Pedro Martins, foi travado ali o jogador do Guarani, do bate-rebate da bola espirrada, chega lá pelo lado esquerdo mais uma vez, a saída de bola. Saía lá pelo lado esquerdo da equipe do Sport, último toque do jogador do Leão, a bola foi para fora, arremessamos no alto, que favorece a equipe do Bugre. Lá pela direita, Bruno Oliveira está por ali, ele deixa a bola para o Ian chega, a torcida se levanta, canta, empurra a equipe do Bugre para cima do Sport. 0-0 é o placar do jogo, 4 minutos e bola rolando neste primeiro tempo. Bruno Oliveira devolve com o Ian, ele briga pela bola, toca na frente em velocidade, vai da linha de fundo, prepara o cruzamento, foi travado na hora H. Chegou para fazer o quarto toque na bola, joga para fora, escanteio primeiro do jogo para a equipe do Guarani. Era o Barleta que estava lá do lateral esquerdo, Adriana. Ajudando na marcação. Esse lado direito do Guarani começa forte no começo do jogo e é por ali o primeiro escanteio. Bruno Oliveira é quem se prepara para cobrar. Joga curtinho com o Marlon lá pelo lado direito, devolve lá no campo defendendo, campo pela intermediária, pintou cruzamento na área, sobe Luciano Castanho de cabeça para fazer o quarto. Ela vem pela intermediária com Pedro Martins, ele tenta sair jogando, o Guarani faz a pressão na série de bola, bola espirrada, Barleta, Chica com ela, vai programado, pede falta, o árbitro anota, é falta que favorece a equipe do Sport no sistema defensivo. Foi falta na saída, tentava ser rapidamente o Sport, jogador do Guarani, barrou o atleta do Leão, minha cara, Adriana Almeida. O que chama atenção nesse comecinho, Cabelo, é que o Guarani vai marcando forte, vai tentando imprimir dificuldades para o Sport sair com essa bola. E aí, às vezes, pega duro um pouco demais, como nesse lance que fez a falta. Pois é, muito parecido o começo do jogo de hoje no derby, né? Muito parecido com o jogo do derby, né, Carlão? O Guarani tenta se impor, né? Através da velocidade pelos lados, a força da torcida até nos primeiros minutos. E o Sport busca cadenciar, esfriar um pouco o ânimo do Guarani. Mas é um começo promissor. Principalmente trabalhando ali pelos lados, achei interessante a chegada do Ian Henrique, né, garoto, mas já apoiando o ataque, já teve um escanteio, já gerou um escanteio para o Guarani, então vai ganhando confiança, mesmo garoto. 0-0, vamos chegando a 6 minutos deste primeiro tempo, tem falta o Guarani, na verdade um impedimento marcado no ataque do Sport. Cobrança da falta é lá pela direita, quem chega na cobrança é o próprio Ian, de perto da direita, despacha a bola para o campo de ataque. Lançamento foi feito lá pelo meio para o Caio Dantas, ele faz de domínio, recebe, já dá um tapa na bola lá para o Bruno Oliveira, faz a ligação, renta lateral do campo, ele domina, ajeita na perna da canhota, pintou cruzamento para ninguém. Mais um cruzamento muito forte da equipe do Guarani. Tem pressa o Sport, já sai jogando. Vem pela direita buscando o campo de ataque. Trabalha mais uma vez a chegada com o Fabrício Domingues. Ele fez a tabela, recebe de volta. A bola vem pelo meio. O Felipe dá um tapa na bola pela direita com o Lucas Lima, que recua no sistema defensivo para começar de novo com Alisson. Ele devolve ali pela intermediária, sai trabalhando o Felipe, vem com ela, breca, olha, levanta a cabeça, devolve pela direita com o Lucas Lima. Ajeita a bola pertinho da lateral do campo, o Marlon encosta na cobertura, ele devolve do Alisson. Vai tocando a bola a equipe do Sport, buscando espaço no campo de ataque, o Guarani fica todo fechadinho, marcando bem a equipe do Sport da chegada do campo de ataque. Ali mais uma vez o Alisson Cassiano, faz o domínio, rola do lado, trabalha mais uma vez ali com o Felipe, que recua com o Alisson. E olha só a dura que deu ali no Fabrício Domingues, o Felipe ali no meio. Felipe faz o domínio, levanta a cabeça, agora sim faz a abertura pela direita com o Fabrício Domingues, pintou, ajeitou na perna da canhota, devolveu, mais uma vez, trabalha ali pelo meio. Felipe encontra a chegada do Alisson, toca na bola, devolve com o Lucas Lima, rola a bola com o Felipe, de volta ali pela intermediária, fez o toque mais uma vez. Ali mais atrás vai trabalhando o Alisson Cassiano, bota a bola pela meia com o Felipe, que devolve lá pela esquerda com o Chico, trabalha a chegada no campo de ataque, lançamento foi feito lá pela ponta canhota, Pedro Martins tenta o cruzamento rasteiro, corta errado, a zaga do Guarani, a sobra de bola com Barleta, tenta a finta, bola para fora, só tiro de meta.
Deu sorte a equipe do Guarani agora, porque fez um corte esquisito ali a chegada do Lucas Araújo, Vereno Almeida. E depois o Christian Barleta não conseguiu aproveitar, né? E aí essa bola foi correndo em linha de fundo, bem protegida pelo setor defensivo do Guarani. Tiro de meta já cobrado. Cobra curtinho, tenta sair jogando no sistema defensivo. A bola bateu no Felipe ali, né? Deu uma surra no Felipe, foi para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bug. Para sorte do Guarani de novo. Para sorte do Guarani ali pela esquerda, o arremesso é manual. Jefferson está na cobrança. Faz o arremesso ali pela intermediária com o Lucas Araújo. Devolve do Jefferson, tenta a finta. Lucas Lima bota o corpo à frente e fica com ela. Deixou o corpo para receber a falta. Recebe a falta. O jogo está parado. É falta que favorece o Sport. É pela direita. Vai bola para a grande área ali pelo jeito. Vereno Almeida. Falta perigosa e o Lucas Lima tenta levantar essa bola, mas o Marlon vai atrapalhando. E parecia que ia cobrar curtinho, agora vai dando um tempo, não sei. Acho que vai vir o lançamento ainda para a área do Bugre. Ali posicionado o Felipe para a cobrança. Tem Lucas Lima ao lado. À frente aqui pela direita tem o Fabrício Domingues. Na bola o Felipe, todo mundo se ajeitando a meia lua da grande área. Faz o toque curtinho com o Marlito, devolve no Felipe, encontra Lucas Lima, perto da canhota, lançamento é feito aqui pela direita. Chega por ali o Fabrício Domingues, encara a marcação, o Felipe vai passar, ele prepara o cruzamento, vem bola para a grande área, segundo pau, desce de cabeça, na linha do gol, chegou por baixo o zagueiro Lucas Adel para fazer o corte, a bola entrando em cima da linha, salva a equipe do Guarani, Adriano Almeida. Um corte providencial agora do Lucas Adel. Depois desse cruzamento pelo alto, essa bola pipocou e aí o Vladimir já tinha passado do lance. O Lucas Adel tirou o que seria o primeiro gol do Sport. 0-0 placar do jogo. O Sport chegou só uma vez, mas deu um susto em todo mundo, Carlão. Salvou o Adel em cima da linha, hein? E fica com a bola, né? O Sport faz com 3 zagueiros, né? A primeira linha, o Felipe auxiliando ali, fazendo a primeira construção, né? Mas é um time técnico, um time que cadencia. Tem aqui o camisa 8 que faz a ala direita, o Fabrício Domingues, passando pelo Lucas Lima. É um time organizado, né? É um time que não pode ficar muito tempo com a bola por causa que tem jogadores qualificados. Lucas Lima já recebe a bola lá pelo lado esquerdo, ele não tapa um pouquinho mais atrás, trabalha a chegada com o Pedro Martins, faz a abertura pela direita, o zagueirão que vem para o campo de ataque é o Alisson. Rola a bola pela direita, pertinho do lateral do campo com o Fabrício. Ele devolve do Alisson Costa ali com o Castan, domina a bola, o capitão da equipe do Sport, na perna da canhota ele vem carregando, encosta a marcação para cima dele do Caio Dantas. Na perna esquerda ele vem buscando, vem carregando, campo de ataque, já faz o lançamento. Na ponta canhota, lançamento foi feito em profundidade, Barleta evita a saída, fica com ela, carrega, faz a finta, chega a zaga por baixo para fazer o quarto. Tá todo mundo pedindo ali uma saída de bola, o árbitro que não, nem o Bandeira deu a saída de bola. O Sport se mantém no ataque, Felipe com ela na frente da grande área, abre com o Fabrício lá ponta direita, pertinho do bico da grande área, faz a finta, carrega pelo meio, adianta a marcação, vem por baixo, Lucas Araújo para fazer o quarto. No bate-rebate, a bola espirrada, devolve mais uma vez com o Fabrício Domingues, que encontra Lucas Lima aberto pela direita, volta a bola pela meia, Felipe de frente pro gol, preparou, bateu, explodiu em cima do Matheus Bueno, tenta sair jogando o Alisson. Na verdade, o Marlon tenta fazer o lançamento. Na dividida, leva pior. Fica caído o jogador do Guarani. O árbitro manda nota falta, Adriano Almeida. Uma falta porque o Marlon esticou a perna e o jogador do Sport também. E aí pegou na proximidade do joelho esquerdo do volante do Guarani. E aí o juiz anotou essa falta. Falta ainda no setor defensivo. Comecinho de jogo no Brinco, 0-0. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 11 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. 14ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Guarani 0. Sport também 0. Júlio. Central da Bola. Série A do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Bahia vão jogando 11 minutos, 0-0. Também empate sem gols para Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Vitória, Criciúma, Internacional e Vasco da Gama. Vamos chegando a 12 minutos de bola rolando. Carlão de Freitas. O Guarani é teimoso, tenta sair jogando com o Sport apertando em cima da mesma maneira. Daqui a pouquinho, uma pequena falha pode ocasionar um gol do Sport. Não é, Carlão? Tá flertando com o perigo, né? O Sport já domina a partida, já toca a bola aqui da intermediária para frente. É muito perigosa essa jogada pelo lado direito. O Lucas Lima, quando cai por aqui e faz essa dobra com o Fabrício Domingues, tem que tomar muito cuidado com o Gustavo Coutinho. Agora, essa saída de bola, tocando ali na entrada da área, Deus do céu, isso aí vai matar bugrino do coração. Lançamento foi feito, veio o goleiro. Falhou o goleiro, Kaique França, sobra de bola, linha de fundo, se recupera o Kaique.
Bota pra fora, escanteio, quase que entregou o ouro ali o Kaique França, Adriano Almeida. Sabe quando espirra o taco? Foi mais ou menos o que aconteceu. O Kaique armou o chute para ir para essa bola ir para frente e ela espanou e foi para trás e deu uma dificuldade danada para ele, que depois foi num carrinho na bola de segurança, jogou para escanteio. Segundo escanteio para o Guarani, agora pelo lado esquerdo do ataque. Vai se ajeitando ali para a cobrança. Tem o Marlon na bola e o Bruno Oliveira. Marlon toca no Bruno Oliveira. Rola a bola mais atrás, começa de novo. Quem chega no lance para fazer o cruzamento, joga a bola para o Jefferson. Corta o zagueiro, volta com o Jefferson. Rola a bola pelo círculo central do gramado com o Matheus Bueno. Já encontra aberto lá pela direita. Quem chega no lance que vem para o campo de ataque é o Ian. Faz a finta, escapa bem da marcação, carrega lá pela direita. Vai buscando o Guarani, vem puxando o Guarani para o campo de ataque. Tenta o lançamento, o quarto foi feito. A bola vem para a grande área. Vem Castanho, Luciano Castanho estava lá para fazer o quarto. Jefferson de cabeça devolve o Guarani no campo de ataque. Mais uma vez o Alisson, Cassiano toca na bola, vem Guarani na recuperação de bola, toca a bola pelo lado esquerdo com o Jefferson, tenta o domínio, vem marcação para cima, o árbitro para o jogo, anota uma falta ali pela intermediária em cima do Bruno Oliveira, que está caído, o jogador do Guarani, Dri. E o Léo Santos lá de longe aponta para o árbitro aquele sinal de cartão. Queria cartão para o jogador do Sport, algo que não aconteceu, mas a falta está anotada a favor do Guarani. A falta ali pela intermediária, Lucas Adel, Léo Santos, Caio Dantas, vão todos lá para a grande área. A cobrança da falta fica o Bruno Oliveira, o Vladimir conversa ali com o Jefferson, tem o Matheus Bueno que fica no sistema defensivo e também o Ian. Todos ficam ali na sobra, ou como gosta de dizer o Carol de Freitas, na segunda bola. Fica por ali. A falta é pro Bugrão. 14 minutos deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo, vem bola para a grande área. Tá todo mundo por ali, Bruno Oliveira na cobrança, vem jogada ensaiada lá na segunda trave, desvio de cabeça das mãos. Do Kaique França que bota o arco na casa. Pressão mínima, ele cabeceou com o ombro, Adriana. A bola veio certinha para o Léo Santos, ele estava sozinho. E aí na hora do movimento, do fundamento, a bola não pegou em cheio na cabeça dele, pegou no ombro e aí ficou muito mais para o Kaique França. Vamos chegando a 15 minutos deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo, Série B do Campeonato Brasileiro, você acompanhando aqui do Somzão da CBN Campinas, tem falta no jogo, é falta ali para o Sport no sistema defensivo, o árbitro chama a atenção do jogador do Guarani, que é um pouquinho mais depressa, a bola jogada, agora sim, para a cobrança da falta. Agora, Carlão, eu falei da segunda bola justamente porque o Guarani tem ganho a segunda bola, mas não sabe o que fazer com ela quando ele fica sozinho aqui, o Matheus Bueno, o Ian, o próprio Jefferson. Essa bola de criatividade, ela tem que passar necessariamente pelo Bruno Oliveira. Ele é o cara que vai fazer jogar. A gente sabe que o Matheus Bueno tem uma qualidade, faz muito bem a transição, mas ele não tem a capacidade técnica do Bruno Oliveira. Então essa bola de meio passando pelo Bruno Oliveira, possibilidade de boas jogadas. Não como essa. Não. Volta aqui, tá? Você quer começar de novo? Porque o Bruno Oliveira tentou uma tabela e jogou pra fora ali. Mas aí eu vou falar, ô Bruno Oliveira, aí você me quebra, dando uma moral pra você. Ajuda eu, né? Pô, me ajuda a te ajudar, cara. Aí não. Essa foi boa. Essa foi no momento exato. Essa foi. Vamos chegando a 16 minutos, é o primeiro tempo, tá 0-0 o placar do... Aquela história, é pra queimar a língua do comentarista. Fritou a língua, né? Fritou. Trabalha mais uma vez a saída ali, Bruno Oliveira com ela de cabeça, ele faz a abertura lá pela direita com o Ian, que tenta o toque de primeira, vem por baixo para fazer o quarto, o Barleta bota a bola para fora, arremesso manual para o Guarani lá pela direita, aí tentando chegar no campo de ataque a equipe do Bug, nos primeiros 10 minutos foi um abafa do Guarani, só que dali para frente só deu o Sport que tenta apertar a equipe do Guarani, tem arremesso, lá pela direita o Ian, faz o arremesso, tenta achar o Caio Dantas, que chega na cobertura, vai sobrando com o Chico, lá pela esquerda, ajeita a bola, aperta a canhota, já bota no campo de ataque, o lançamento foi feito, devolve Lucas Araújo de cabeça para o Marlon ali pela intermediária, ataque do Bugre, da bola devolvida lá na ponta direita, Ayrton com ela, faz a finta, puxa pelo bico da área, gingou de um lado de outro, preparou o cruzamento, sobe a zaga. Ele é destro, eu não sei porque ele puxa pra dentro, não sabe bater de esquerda, viu, Carlos? Não consigo entender essas coisas, viu? Coisas do futebol, olha lá. Vem mais uma vez o Matheus Bueno, toca na bola de frente pra grande área, Matheus Oliveira girou, bateu, pega, Kaique França. Defende o goleiro do Sport para botar ordem na casa do Leão aí, Adriana. Primeiro chute a gol do Guarani agora, da entrada da área. Teve espaço, Bruno Oliveira chutou forte. Tem que chutar mais o Bugre. Sobra de bola com o Lucas Lima, já despacha para o campo de ataque. O lançamento é feito lá na ponta canhota. Quem sobe de cabeça é o Barleta. Chegava lá no ataque, na verdade não era o Barleta, não, era o Titi Ortiz que chegava lá. Recebe a falta, o árbitro diz que não, é falta do Titi Ortiz. É falta para o Guarani, ali no sistema defensivo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 17 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0 para cá do jogo, tá acompanhando aqui o futebol da CBN Campinas, Sonsaço na CBN, sobra de bola pela esquerda com o Jefferson, do espaço para o contra-ataque, o lançamento foi feito, fica caído o Marlon, fica pedindo uma falta ali do Alisson Cassiano para cima dele, é uma falta sem bola, merecia um cartãozinho aí, viu, Adriana? Merecia, porque o Marlon ia sair na velocidade, o Alisson interceptou com a bola lá atrás ainda. E nada de cartões ainda, o árbitro muito econômico nesse quesito por enquanto. Eu não sei, eu tô lembrado desse esse senhor aqui, o Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal. E na minha lembrança, você não me lembra qual é o jogo, mas parece que não foi bem, Carlão. Você tá lembrado? Não tô. Sim. Algo me diz. Olha o Guarani, no ataque, lançamento feito da ponta, canhota pro Marlon, recebeu, dominou, encostou a marcação do Alisson pra cima dele, toca um pouquinho mais atrás, fez a tabelinha, Jefferson, recebe a bola, tenta o toque, tá de graça, na saída de bola, mas ele briga por ela, a bola espirrada sobre o Marlon, vem cruzamento pra dentro da grande área, sobe a zaga, o Sport pra fazer o corte, ela vai lá do outro lado com o Ian, que evita a saída pra ficar com ela, tem marcação do Barleta pra cima dele, chamou o Barleta pra dançar, o Barleta bota o corpo à frente, o Ian leva melhor, carrega na linha de fundo, prepara o cruzamento, joga na segunda trave, sobe com o Mendes, não acha nada, sobra de bola com o Lucas Lima, ele faz o domínio pertinho da linha de fundo, chega rasgando por passo o Jefferson. E faz exatamente o que o Lucas Lima queria, Adriana Almeida. Mas o Guarani vai mostrando uma transpiração e uma dedicação ao jogo, viu, Cabela? E eu chamo a atenção para o Ian Henrique, que pegou a vaga na lateral direita, ganhou a disputa, depois da suspensão do Diogo Matheus, e tá mostrando personalidade por ali, viu? Eu pensei em falar, mas falei, vou ficar quieto, porque o jogador quando ele volta no time, assim, Carlão, da base, né? O Ian, ele estreia na Série B do ano passado, eu me lembro bem, contra o Londrina. Ele fez uma partida razoável, o que me marcou na ocasião foi uma bronca que o Matheus Bueno deu nele, que, nossa, mãe, até os torcedores do Guarani ficaram assustados, mas já passou, o Ian depois ficou um pouco escanteado e agora ele volta, né, na ausência do Diogo Matheus, na possível saída até do Diogo Matheus, na lesão do Heitor. E vai demonstrando sim, como a bicha chamou a atenção, vai demonstrando uma personalidade, já venceu um contra o Barleta, né, que é um jogador experiente, jogador conhecido, e vai se soltando cada vez mais, isso é bom. Toque de 20 minutos de bola rolando, trabalho esporte da saída ali pelo meio com o Felipe. Ele vem carregando a equipe do Leão para o campo de ataque, rola a bola pro Lucas Lima. Recebeu na meia direita, já carrega e bota em velocidade, vem para o campo de ataque, cruzamento feito por baixo. Chega Lucas Adel para fazer o corte e joga para fora e arremesso manual para a equipe do esporte. O próprio Lucas Lima tem pressa, já faz a cobrança. Felipe domina pela meia direita, encosta a marcação do Matheus Bueno. Ele rola a bola com o Castanho ali pelo círculo central do gramado. Já fez rapidamente o passe com o Chico lá pela esquerda, que breca, olha de um lado, carrega do outro. Encosta ali, o Castanho faz o recebimento, devolve a bola com o Chico, aberto o lado esquerdo, livre de marcação, pintou o cruzamento da grande área, sobe Lucas Adel de cabeça para fazer o corte, sobra de bola com Bruno Oliveira, toca no Ian, tenta a finta, escapa da marcação, vai para a tabelinha com o Lucas Araújo, chega por ali o Caio Dantas, rola a bola com o Matheus Bueno, que bota no campo de ataque, o lançamento era para o Marlon, se esticou todo ali o Alisson Cassiano, a bola vai para fora, Gandula! Passaram a rasteira do Gandula ali, caiu de mador, que beleza, a torcida gosta, que maravilha. Merecia um cartão amarelo o gramado, né? É verdade, deu uma rasteira dele ali o gramado, pelo amor de Deus, hein? Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Quando a fase é ruim, até o Gandula cai, 21 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, 14ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, placar CBN tá assim, ó. Guarani 0, Esporte também 0, Júlio Nascimento. Central da Bola. Na Série A, mais cedo, todo mundo que está no rebaixamento perdeu. Cruzeiro 3-0 para cima do Corinthians, Fortaleza 1-0 contra o Fluminense e o Juventude bateu o Grêmio por 3-0. Futebol Globo CBN. 21h50, sai trabalhando mais uma vez o Esporte, vem pela direita com o Fabrício Domingues, ele bota a bola, faz o break, devolve lá no sistema defensivo com Alisson Cassiano, rola a bola pelo círculo central do gramado com o Luciano Castanho, devolve a bola ali pelo lado direito, trabalha com Alisson novamente, vem para o campo de ataque, descendo a equipe do Esporte, bota a bola atrás ali, vai tocando o Esporte,
entre os zagueiros. Castan, Chico, recebe lá na esquerda, levanta, breca, busca alguém, encontra a chegada ali pela intermediária do Titi Ortiz, ele bota a bola na frente, vai pra tabela, chega por baixo, Gustavo Coutinho, perde a bola, recupera o Guarani com o Matheus Bueno, devolve lá pela direita com o Ian, joga no campo de ataque, o lançamento é lá na frente, buscava o Ayrton que chega por baixo, Luciano Castan para fazer o quarto, briga pela bola, no bate e rebate, quase que o Guarani faz a roubada, hein? Quase que a bola sobra ali com o Caio Dantas. Luciano Castan conseguiu o recuo pro Kaique França, sai jogando lá pela esquerda mais uma vez aqui pelo Sport com o Chico. Tem muita pressa não, faz o lançamento, joga para o campo de ataque ali pela intermediária com o Titi Ortiz, domina no peito, bonito, categoria, coloca no gramado, carrega, vem pela intermediária, lançamento à frente da grande área, sobra de bola, com o Coutinho, bateu, pega o goleiro, sobra e bola no meio da pequena área, para fora! Vladimir fez uma defesa, soltou ali quase na marca do pênalti. O zagueiro do Guarani chegou por ali, o Lucas Adélio não sabia o que fazer com a bola. O atacante pressionou e de canela ele joga pela linha de fundo, escanteio pro Leão, Adriano Almeida. Que ficou muito perto de abrir o placar, né? Depois do lançamento ao escanteio. Escanteio cobrado, bola pra grande área, sobe Léo Santos e bota pra fora, pode completar, Adri. O lançamento do Titi Ortiz no peito do Coutinho, que aí conseguiu uma finalização com certa liberdade. Vladimir foi bem, mas aí deu o rebote. Guarani vai se segurando, tem mais um escanteio, o Sport. 23 minutos e meio, é o primeiro tempo, 0-0 placar do jogo, escanteio é mais um para a equipe do Sport, é o quarto escanteio do jogo. É o segundo da equipe do Sport, é lá pelo lado esquerdo. Ortiz vai na cobrança, levantamento, vem na segunda trave, passa por todo mundo, corre Lucas Lima para tentar evitar a saída, não consegue. Bola vai para fora, só arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tem arremesso Guarani, pela esquerda o Jefferson, faz o arremesso, joga ali a chegada do Caio Dantas, que vem buscar o jogo, chega Matheus Bueno brigando pela bola espirrada, sobra com o Lucas Lima, devolve lá no sistema defensivo com o Castan. Começa de novo no ciclo central do gramado, já toca com o Titi Ortiz, tenta o domínio, fez o domínio, bota a bola lá pela esquerda com o Barleta, faz a fita bonita quando tenta a devolução pro Titi Ortiz, a bola sobra com o Léo Santos, recupera para a equipe do Guarani, Ian vem com ela, faz a fita, vai pro gramado, recebe falta, o jogo tá parado, é falta. Tomou ali uma rasteira, o Ian, Adriana. E agora no gramado cai porque ele bateu as costas no chão, né? Isso deve ter doído. E aí ainda rolou na bola para cair. Mas tudo bem com o Ian, o Guarani já cobrou a falta. Ô Carlão, já passamos da metade do primeiro tempo. E o Sport cresceu de uma maneira que o Guarani não consegue sair do campo defensivo, né? São poucas as chegadas no ataque. É, aquilo que nós vínhamos falando, o Sport com a bola leva muito perigo, né? Pela qualificação, você vê o lance do Gustavo Coutinho, numa matada ele já tirou a defesa do Guarani, estou forte e quase que faz o gol na indecisão. E o lançamento do Titi Ortiz também. E o lançamento do Titi Ortiz, então é um time que o Guarani tem que ajustar essa marcação, essa bola não pode passar muito pelos pés do Lucas Lima, o próprio Fabrício Domingues aqui, bom jogador, o Felipe que faz a primeira construção ali, e o Guarani tá na dele, né? O Guarani não tem força para impor um ritmo, vai, claro, na intensidade, vai na transpiração, mas sem lances qualificados, né? Tanto é que não tivemos uma chance perigosa para o Guarani. Então o Guarani vai no entusiasmo, tentando frear as principais armas do Sport para equilibrar o jogo. E até aqui vai equilibrando. Aquele ímpeto do Sport, e olha... E bola jogada errada, Lucas Lima fica na sobra para agradecer o presente, tenta a finta, vem pela meia, chega por baixo, Lucas Araújo. Ele faz a caca, aí quando vai tentar consertar, comete uma falta um pouco mais dura e toma cartão amarelo, Adriano Almeida. Amarelo para o camisa 21 do Guarani, mas não pode errar um passe como errou, né? Na saída de bola, essa bola nos pés do Lucas Lima, depois foram tentar consertar, e aí o Lucas Araújo acabou fazendo a falta, menos mal que ele não estava pendurado para o próximo jogo. É... Jogadores do Sport fazem a pressão ali em cima do árbitro para que ele analise no VAR. Eu não sei se o Júlio Nascimento no estúdio tem o replay desse lance, sim, porque, Júlio, para mim daqui de cima foi feio. É uma dividida forte, né? O Lucas Araújo chega atrasado, sobra um pouco do pé sim. Lance, eu não tenho impressão de um lance para vermelho, viu, Cabela? Acho que vai manter a marcação aí o VAR, mas de qualquer forma o lance será certamente avaliado.
Não é pra menos. E uma bobeira, né, da saída de bola. De novo, né? Não é a primeira vez. E no momento que nós falávamos que o Guarani, dentro da limitação dele, né, ele vai conseguindo equilibrar as ações diante do Sport. Agora, não pode ter esse erro técnico, né? Essa saída de bola do Guarani, eu não sei se... deve treinar isso aí, sabe? É a ideia do técnico Pintado, mas eu acho é um flerte com perigo, Cabelo. Até porque, primeiro, é um time sem confiança, é uma defesa que não passa segurança, com jogadores limitados tecnicamente, sabe? Eu acho um risco muito grande. Se a partida estiver tranquila, o Guarani com 2-3-0, legal, prudente, acho bonito até essa saída de bola. Agora, no atual estágio, ficar brincando, flertando com o perigo, dando armas para o Sport, é muito perigoso. Bruno Oliveira foi lá conversar com o Pintado e passou algumas instruções para o camisa 40 da equipe do Bugre, hein? É falta para o Sport ali pela meia direita, tem Lucas Lima na bola e Titi Ortiz. Os dois ali posicionados para a cobrança da falta, 3 jogadores da barragem. Tá preocupado o Vladimir, é falta para o Leão. Autoriza o árbitro, é falta para o Sport, 28 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0, placar do jogo. Titi Ortiz correu para a bola, jogada ensaiada, segundo pau, levantamento, sobe de cabeça. Subiu o Alisson Cassio de cabeça, chegava por trás ali o Chico reclama porque ele estava numa posição melhor para fazer o cabeceio, Adriano Almeida, só tiro de meta. A jogada ensaiada que não deu certo para a sorte do Guarani, né? Mas que já mostra, o Titi Ortiz é o cara das bolas colocadas, né? De tentar aquele jogo bonito para deixar alguém na cara do gol, foi assim que ele tentou agora. Pois é, e a gente vê o Sport, Carlão, no papel, um time que é para amassar o Guarani aqui, do jeito que está o Guarani na situação. E não é isso que acontece, porque o Sport também não está tudo isso, né? É um time que passa por uma certa irregularidade dentro do campeonato, não vence há 3 rodadas, né? Já começa a ter uma certa insegurança. Então ele vai administrando, vai levando o jogo. O empate, mesmo permanecendo nesta fase de não vencer, não é um resultado tão ruim, permanece ali na briga para entrar no G4. Então ele vai levando o jogo. Consegue neutralizar o ataque do Guarani e criou 2 possibilidades claras de gol com o Gustavo Coutinho. Eu estou olhando aqui o Gandula, que levou aquele tombo lá na lateral do campo quando foi pegar a bola. Acho que o departamento do Guarani, médico do Guarani, tem que vir consultar ele aqui, tá mancando, viu? Ah, mas a entrada do gramado foi muito forte, né? Ele levou um tombo semelhante ao Rapa que o Ian Henrique levou ali do lado de direito. É verdade, igualzinho, só que... Foi só assim. Ou seja, do jeito que ele caiu, ele não tem nenhuma intimidade com a bola. Não foi pra gandular. Por isso que ele é gandula. O jogo tá parado, tem mais um cartão amarelo, subiu lá na mão do árbitro lá, viu, Adriana? Pro Ian Henrique, lateral direito, camisa 29 do Guarani, amarelado por uma falta dura. Os jogadores do Sport até fizeram pressão no árbitro. O árbitro soltando os cartões agora. O Barleta tá caído lá fora do campo, vai se levantando agora, parece que tá tudo bem com ele. O departamento médico do Sport chegou lá, pois não, Julio? Esse é passível de revisão, viu? O Henrique chegou bem atrasado, solando por cima. Não sei não, se o VAR for rigoroso, é lance passível, pelo menos, de uma revisão. Tá lá o árbitro, ele mandou esperar a cobrança da falta, viu? Mandou esperar a cobrança da falta, deve estar tendo a revisão do VAR, como já adiantou o Júlio Nascimento. Olha lá, ele bota a mão no ouvido como se fosse o Zé Rico. Vai lá se ajeitando lá para a cobrança da falta, o Chico. O árbitro continua ouvindo lá, mandou esperar. Continua mandando esperar o árbitro essa do fase jogo. do Guarani tem que tomar muito cuidado. Às vezes o jogador quer mostrar serviço. Vai no VAR. O VAR chamou, vai na tela o árbitro, Calão. Só um minutinho só, porque ele vai lá. Fica tranquilo. E o Júlio já adiantou para nós que esse lance... Você expulsaria, Júlio? Eu expulsaria. E o Henrique foi muito imprudente, um excesso de força, né? Como o Carlão disse, tem que ser um pouco mais inteligente, mas é um garoto. Foi um lance bem forte em cima do Barleta, viu, Cabelá? Pois é, e o árbitro já está lá consultando a tela do VAR. Estamos com 31 minutos deste momento. O jogo já está parado há pelo menos 1 minuto. O árbitro está lá analisando. E quando chama assim, dificilmente não é verdade. Dificilmente. A gente espera até que o árbitro seja complacente, mas vai ser difícil. Pois é. Vai expulsar. A entrada é muito forte, Cabelo. O que eu estava falando? Às vezes o jogador quer mostrar serviço, o próprio Ian, garoto da base, quer mostrar para a torcida, quer mostrar para o treinador que tem condições e acaba se excedendo, né? Acaba demonstrando muita vontade e confunde vontade, de repente, numa entrada violenta que pode comprometer. Se o árbitro confirmar a expulsão, compromete demais o jogo do Guarani. Está voltando o árbitro, o senhor Maguielson Lima Barbosa, fez o sinal do VAR, ele vai anular o cartão amarelo. Olha lá, anula o cartão amarelo
e já pega o cartão vermelho para expulsar o camisa 29, Ian, do Guarani, que agora, 32 minutos no primeiro tempo, passa a jogar com um a menos, Adriana Almeida, que coisa. Menino na base, né, tendo uma oportunidade, agora o Ian Henrique ainda argumenta. Eu chamo a atenção para o telão do brinco, que mostrou inclusive o lance, o detalhamento aqui do VAR, do que o árbitro via lá, a torcida também via, obviamente o torcedor não concorda com a marcação, mas eu olhando aqui pelo telão também concordo com o Júlio Nascimento, uma entrada muito forte do Ian Henrique. Eu assino embaixo. Tá assinado embaixo. Sem chance. Nós vimos agora aqui também o torcedor, ele é apaixonado e tal, mas não, sem chance. Eu já daria o vermelho na entrada já. Foi pior do que o Nandes ontem. Deus me livre. Do mesmo estilo, entortou o pé do Barleta, do mesmo estilo. 32 minutos e 50 a partir de agora. O Guarani joga com a menos, enfrentando o Sport aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Conferindo agora 33 minutos. É o primeiro tempo de jogo. A bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro pela 14ª rodada. Série B do Campeonato Brasileiro. Vem o Sport, vem tabelando, vem entrando na grande área. Chega por baixo para fazer o quarto. Léo Santos conferindo o placar. CBN está assim, ó. Guarani 0. Sport também 0. Júlio Nascimento. Central da bola. Na casinha, o Vitória abre o placar contra o Criciúma. Alejandro de pênalti vai à rede. Empatado nesse momento, sem gols, Palmeiras e Bahia, 33 do primeiro tempo. Trabalha a equipe do Bugre do Câmara, ataque, o lançamento foi feito do Caio Dantas lá. Marlon muito forte, chega com o Kaique França, pois não, Dri? E o Pintado, assim que o Ian Henrique foi expulso, ele já colocou jogadores no aquecimento e o Pedro Manuel, camisa 16, tá pronto para entrar. Vem daqui a pouquinho mais a primeira troca do jogo, a troca do Pintado na equipe do Guarani, vem pro campo de ataque, lançamento para a grande área, Barleta faz o cruzamento, o Titi Ortiz fica pedindo uma falta. O árbitro dá a falta de ataque. E é falta pro Guarani na área, Adriana Almeida. Falta a favor do Guarani no momento em que o Pintado vai fazer a primeira alteração. Tá indo embora o camisa 40, Bruno Oliveira, para a entrada do 16. Pedro Manuel, mais um garoto da base em campo. Pedro Manuel, camisa 16. Pois é, entra mais um garoto da base ali na marcação e sai o cara que era para organizar o meio campo, Carlão. É, tudo complicado, né? A fase do Guarani é terrível, né? Já é a segunda partida consecutiva, o time com 10 jogadores e tendo muito jogo pela frente, ou seja, vai ter que se desdobrar fisicamente, o Pintado já desmonta completamente a estrutura, coloca o menino da base, ou seja... Não sei, desgraça pouco é bobagem, né, Cabela? Mas vamos lá, vamos ver. Pedro Manuel, que ele tenha boa sorte, é o menino da base, num jogo difícil, e que o Pintado possa reorganizar esse Guarani. Agora a criatividade perdeu, né? Não que o Bruno Oliveira estivesse fazendo uma partida gigante. Mas podia acontecer. Mas era um jogador que conseguia fazer, mexer ali, organizar a equipe. E agora é um Guarani que vai tentar se superar, se defender e o Sport vai ficar com a bola. Caio Dantas faz a finta lá pela direita, tenta o cruzamento, bate na zaga, ela sobra com o Barleta que sai jogando para a equipe do Sport. Vem o Caio Dantas, faz a pressão, a bola vai para fora, o último toque do Barleta, o arremesso manual para o Guarani. É lá pela direita, quem chega na cobrança é o Pedro Manuel. Ele busca alguém para fazer o arremesso, joga ali no bico da área com a Ayrton, devolve, Pedro Manuel recebe, coloca no gramado, carrega na linha de fundo, marcação vai para cima dele, consegue o cruzamento, Castan. Com o peito, ele faz o quarto ali pelo meio da área. Bate bola com o Guarani mais uma vez. Vem para a área. Cruzamento feito. Castanho de cabeça. Faz o quarto. Ela sobra com o Jefferson. De frente para o gol. Bateu rasteiro. Kaique França. Espalma o goleiro. Bota para fora. Escanteio para o Guarani lá pela direita. Adriana Almeida. O Jefferson percebeu o espaço. Tava longe, mas soltou a perna. Aquele burrinho artilheiro dificultou a defesa do Kaique França. Aquela defesa de segurança, só colocando para lateral, para escanteio. É escanteio para o Bugre, Marlon na bola. Lá pela direita, quinto escanteio no jogo, terceiro para a equipe do Guarani, vem bola para a grande área, Marlon está na batida, todo mundo na grande área, bom momento para o Bugrão. Escanteio cobrado, levantamento na área, bola está viva, Jefferson de frente para o gol, bateu! Dessa vez ele pegou mal na bola. Foi lá, o Kaique França agradece, fica com ela, Adriana.
Defesa tranquila agora, o Jefferson empolgou, né? Pensei que ia com direção de novo, mas não. Mas olha ele roubando a bola aí. Jefferson antecipa, rouba a bola, vem pro ataque, tá sozinho ali, espera chegar do Caio Dantas, vem Matheus Bueno ali pela intermediária, levanta a cabeça, toca na frente, o lançamento é lá pela direita, Ayrton briga pela bola, chega Chico por baixo para fazer o corte, evita a saída, fica com ela, torcedor do Guarani mais empolgado, pede ali a marcação de um pênalti, e um detalhe, Carlão, que no momento da substituição, que tirou o Bruno Oliveira para a entrada do menino Pedro Manuel, vários torcedores chamando o pintado de burro. Mas não tem muito o que fazer, né, Cabela? Ele teria que abrir mão de um jogador de ataque, né? É a lógica. Sai o Caio Dantas, mas o Caio Dantas é um cara que briga, um cara que segura, que prende o zagueiro. Então ele optou pelo Bruno Oliveira, coloca ali o Caio Dantas, recompõe mais um pouquinho para reorganizar esse Guarani aí. 37 minutos deste primeiro tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Trabalha para a equipe do esporte do campo de ataque ali pela intermediária com o Felipe. Rola a bola lá pela esquerda com o Chico, zagueirão que vem para o campo de ataque, vem carregando a bola pela meia esquerda, prepara um cruzamento para dentro da grande área, o desvio é feito, não! O Vladimir esperou a bola quicar no gramado para ir para ela, tem torcedor do Guarani que perdeu até a respiração, viu, Adriano Almeida? Dá medo dessa bola, né? Porque a hora que ela quica a gente não sabe onde vai parar. E aí o Vladimir pegou, mas pegou tranquilo e já repôs a bola. Para fora. Torcedor não gosta. Repôs, direto para fora a bola. Arremesso manual para o esporte lá pela esquerda. Barleta na cobrança. Joga com Chico, faz de domínio. Coloca no gramado, rola pelo ciclo central do gramado com o Castan. Devolve ali pela intermediária. Vai trabalhando a equipe do esporte, buscando de um lado de outro. Quem chega por ali é o Pedro Martins. Toca do lado com o Titi Ortiz, que devolve no Castan no ciclo central do campo. Todo mundo, só tem o goleiro do esporte. Com a Eike França lá no campo do esporte. Restante todo mundo no campo de ataque do esporte. Vem pela direita com o Lucas Lima. Tenta o toque por baixo, chegou para fazer o quarto Jefferson, ele corta, joga a bola, vem no peito do Lucas Lima, faz o domínio, todo mundo pede um toque de braço ali, ela vem mais atrás com o Felipe, rola a bola pela intermediária, cai o Castan, é o último jogador, está na intermediária ali de ataque do esporte, devolve a meia a bola pela intermediária com o Felipe, faz a abertura pela direita, Lucas Lima, ajeita a bola na perna da canhota, ele busca espaço, devolve a bola pela meia, vai trabalhando a bola, Felipe, toca na bola, o Alisson, chega no campo de ataque, rola a bola mais atrás com o Castan, Guarani fica todo plantado, fechado ali à frente da grande área, o esporte vai tocando de um lado ou de outro, buscando um espaço ali para a chegada no campo de ataque. Castan com ela mais uma vez, ajeita a bola, carrega para o campo de ataque, meia esquerda, tem a marcação próxima a ele ali do Lucas Araújo, ele dá um tapa na bola na ponta canhota lá para o Barleta, bola para fora, sobe a bandeira, a bola acabou saindo na linha de fundo, é só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão com 39 minutos e meio. O Vladimir fica conversando com o Lucas Adel ali, é um papo um pouquinho mais sério ali pelo jeito. A Adriana está do outro lado do campo, né, Adriana? Não dá para perceber se esse papo é mais sério do que o comum, não é? Daqui no visual não dá para perceber. Não dá para perceber os jogadores com ânimos exaltados, pelo menos isso. Carlão de Freitas, vamos chegando a 40 minutos, vai ver o toque CBN, quer ver só, 40 minutos, Carlão. Sim. E o jogo, um jogo insosso, né? Um jogo água de salsicha, um jogo meio picolé de chuchu, né? Emoção, infelizmente, tivemos. Picolé de chuchu, coisa sem graça, sabe? O esporte fica com a bola, mas também toca daqui, toca de lá. O Guarani, o que resta é marcação. A primeira linha, por exemplo, está sendo feita com 6 jogadores, né? Vamos ver se o Guarani vai aguentar, vai ter abacaxi para suportar essa pressão. Mas o esporte não força muito, fica com a bola, administra o jogo e o Guarani se defendendo e tentando, né, levar um certo perigo para a defesa do esporte através dessa jogada que vai começar já já. Ó. Bola aérea para tentar um cabeceio lá. Fora isso, um jogo meio que ok, né? Um jogo ok. Júlio Nascimento, deu na casinha aí, Júlio? Deu na casinha, duplo na casinha. Lucas Esteves faz o segundo vitória contra o Criciúma 2-0 e gol do Palmeiras. Neste momento, 39 minutos do primeiro tempo, Palmeiras 1-0 contra o Bahia. Vem Guarani com Marlon aqui pelo lado esquerdo, pintou o cruzamento baixinho por baixo, Castan se atira do gramado, faz o corte, ela volta com o Marlon, pela intermediária, preparou, bateu longe do gol. Torcedor aplaude. Acho que é para não perder a amizade, né, Adriano Almeida? É porque também a dedicação do Marlon, ele corre, ele se joga, ele não desiste. E acho que é por isso os aplausos para o jogador, que aí na hora de chutar tudo bem, vai longe e tal, mas está tentando.
Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 41 minutos e meio de bola rolando. O primeiro tempo da 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Esporte Também 0, Júlio. Central da Bola. Gol do Palmeiras anulado. Voltamos para 0-0 no Allianz Parque contra o Bahia. Em Salvador, Vitória vai batendo o Criciúma 2-0. E mais cedo, Cruzeiro venceu o Corinthians 3-0. Futebol Globo CBN. Ô, Júlio, você sabe se o Corinthians achou a saída do Mineirão lá? O Corinthians estava meio baqueado na cabela, você sentiu. E o Cássio disse: não se queixe por isso. Tá acabando. Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento pela lado esquerdo, brinca pela bola o Marco, mas comete a falta em cima do Felipe, é falta que favorece a equipe do Buco. O torcedor pega no pé do seu Maguielson Lima Barbosa, viu, Adriano Almeida? E ainda mais o Marlon, que tá correndo, tá tentando, tá buscando, mas realmente um pouquinho mais de força e aí ele fez a falta. Tá jogando a equipe do Sport, vem pro campo de ataque, a bola passou pelo Lucas Lima, deixou lá pro Gustavo Coutinho, quem chega é o Lucas Jadel, recua com o Vladimir, dá um bicão na bola, joga no ataque, Castan com o peito, devolve com o Felipe, que coloca no gramado, rola a bola lá pela meia esquerda de Titi Ortiz, de frente pro gol, preparou, fintou, carregou, preparou a batida nas mãos do goleiro, Vladimir faz a defesa. Fez uma finta linda o Titi Ortiz, mas a batida foi fraquinha, Adriana. Tentou colocada, né? Como ele já fez com outros jogadores tentando servir, agora colocou nas mãos do Vladimir, o Titi Ortiz. Bola recuada lá com o Castanho, já faz de domínio. Levanta a cabeça, toca a bola pelo lado direito. Quem trabalha pela direita e vai chegando no campo de ataque é o Fabrício Domingos. Ele breca, tem a marcação do Caio Dantas. Ele devolve ali pela intermediária com o Felipe. Na perna direita encontra o Marleta na ponta canhota para fazer o domínio. Coloca no gramado, marcação encosta para cima dele do Pedro Manuel. Ele bota mais atrás, trabalhando a chegada por ali do Pedro Martins. Devolve pela intermediária, trabalha a equipe do Sport. Agora nem fica todo fechado ali. O Sport tentando achar um espaçozinho ali para chegar na grande área. Titi Ortiz devolve mais uma vez com o Pedro Martins. Rola a bola mais atrás. Castan recebe, domina. Já faz a abertura com o Alisson pela direita. Tem pertinho da lateral do campo Fabrício Domingos. Ele quem recebe, devolve do Alisson de novo. Vai girando de um lado, de outro. A equipe do Sport, 43 minutos e 50. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Batida de fora da área do Pedro Martins, a bola passa sobre a meta do Vladimir, se perde em linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do Bugrão. Estamos chegando ao final do primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, hein? 0-0 o placar da partida. O Pintado vai ter muito trabalho no intervalo para conversar com os jogadores do Guarani para tentar ajeitar a casa aí para o segundo tempo, porque tem todo um tempo pela frente e o Guarani está jogando com a menos. Você que chegou agora aqui no Solzão da CBN Campinas, com 32 minutos, o Ian foi expulso, o Guarani joga com a menos desde então. E vai tentando jogar de igual para igual para o Sport, mas o Sport também é sorvete de chuchu, você falou isso? Picolé de chuchu, é um esporte burocrático, é um esporte que está esbarrando no forte poder de marcação do Guarani, uma primeira linha com 6 jogadores, depois mais 3 ali para fazer uma proteção, e o Sport vai tocando, tentando encontrar uma brecha e não encontrou. E o Guarani vai através das bolas paradas. É falta para o Guarani ali pela mais direita. 5. Vamos a 50, falta cobrada, levantamento da frente da grande área, sobe de cabeça para fazer o corte. O Felipe do bate-rebate, a bola espirrada, sobra pela direita, bota a velocidade, o Sport chega no campo de ataque, fez o break ali pelo meio, o Titi Ortiz devolve lá atrás com o Felipe, de primeira já faz o lançamento, ligação lá na ponta canhota, quem sobe de cabeça era o Jefferson, que saiu aqui da lateral esquerda para dar cobertura lá, já faz a cobrança, Lucas Lima recebe, domina, devolve, Barleta, pintou o cruzamento no meio da área, sobe Lucas Adel de cabeça para fazer o corte, a bola volta com Pedro Martins, que recua mais um pouquinho com o Chico, domina o zagueirão, Pedro Martins fica com a bola dominada ali pela meia esquerda, dá um tapinha na bola pro lado, quem chega por ali é o Castan, olhou do lado, buscou do outro, encontrou o Chico, carrega o Sport novo, vem tocando a bola, Pedro Martins com ela de cavadinha, lança o Barleta na linha de fundo, chega na bola, faz cruzamento para trás, vem Léo Santos, faz o corte, rasga por baixo, Jefferson que estava lá do lado direito para fazer o corte, fez a troca da volta do ataque do Guarani, o Jefferson ficou lá na esquerda e o Pedro Manuel, aliás, da direita, Pedro Manuel veio na esquerda, agora trocaram, Jefferson sobe de cabeça para fazer o corte, o Marlon vem com ela, faz a fita, a bola vai para fora, fica pedindo uma falta, mas foi nada.
Ele tentou cavar uma falta ali para matar o jogo ali, mas não conseguiu. Arremesso manual já cobrado para o Sport. Felipe toca a bola do lado ali com o Titi Ortiz, encontra a ligação ali pelo meio com o Castan, ajeita a bola na perna da canhota, o Chico rola a bola lá pela esquerda, entra na lateral do campo, Barleta, lá na ponta canhota, é ele quem recebe, faz de domínio, a marcação encosta para cima dele, ele devolve a bola, era o Ayrton que estava fazendo a pressão lá, a bola volta ali pelo meio, com o Pedro Martins que recua, mais uma vez com o Castan, vai tocando a bola Sport, 46 minutos e meio, vamos a 50 nesse primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Felipe toca na bola pela direita, mais uma vez com o Fabrício, encontra ali na linha de fundo o Alisson, cruzamento feito, Barleta de frente para o gol! 2 leitões ele ganhou, Adriano Almeida. E quase jogou na grande torcida do Sport, que está lá no setor destinado à torcida visitante, abaixo do placar eletrônico. Muito torcedor do Sport, mas ninguém aplaudiu essa não, porque o Leitão realmente, viu, Cabela, 2 leitões para ele. Pois é, ali tem a torcida brava, a Leões de Sampa, a Chope, a Jovem e a Gangue. As uniformizadas que estão acompanhando o Sport aqui no Brinco de Ouro. Trabalha mais uma vez a chegada do campo de ataque, a equipe do Guarani. Caiu de Maduro, Chico sobre o Ayrton, linha de fundo, demorou para fazer o cruzamento, carregou, buscou mais atrás, cruzamento feito, longe. Eu não consigo, vou perguntar de novo, Carlão, vou perguntar outra vez. Eu sou destro. Se você der uma caneta para eu escrever com a mão esquerda, eu não consigo escrever nem o I. Nem o pinguinho do I eu consigo colocar, então eu escrevo com a direita, certo? Por que o cara joga na ponta direita e quando ele tem que cruzar, ele joga a bola para a perna esquerda, você não sabe chutar com a perna esquerda, não? Eu tenho que perguntar pra... tem certa paciência, pô. E aí faz esse tipo de jogada, né? São jogadores limitados, né, Cabelo? Põe ele na ponta esquerda, quando ele cortar pra dentro, só olhar. Isso gera um debate, mas eu não gosto muito dessa modernidade do futebol, é invertido, né? O destro joga na esquerda. Pra fazer isso na direita, vem fazer na esquerda, jogo. Sabe, mas são jogadores limitados que... Né, capazes de um lance bizonho como esse, de repente pode até mudar a história do jogo, mas... Sabe quem é o culpado de tudo isso, desse tipo de jogada? Quem? Robin. Quem? Ah, verdade, sempre cruza pelo... sempre joga pelo lance. Virou meme, né, o jogador da Holanda. Pois é, ele é culpado de tudo isso. 48 minutos. Eu já tenho outro culpado. Ou vários culpados. Ah, bom. Quem contrata. Também. E quem treina também, porque tá vendo que o cara tá fazendo essa jogada toda hora. Não fala com o cara. Fala, ô meu. Tudo pintado lá. Pois é. 48-50, tá 0-0 o placar do jogo, primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani joga com 10 desde os 32 minutos deste primeiro tempo. O Titi Ortiz joga a bola ali pro Lucas Lima, não consegue o domínio. Sobra de bola com o Ayrton, ele carrega, bota a velocidade, vem pro campo de ataque, encara a marcação, ele vai fazer uma fita, falta nele! É falta nele, vai pintar cartão, é amarelo. Deu cartão amarelo pro jogador Luciano Castan. É isso, Adriano Almeida? Na verdade, pro Chico. E agora também para o Castan. Os dois. O Chico fez a falta. E aí o Luciano Castan foi lá tomar as dores do jogador, colega dele, o Chico. E também por reclamação tomaram cartão, então, os dois jogadores do Sport. Aí 2 cartões ali ao mesmo tempo. O torcedor quer que o árbitro vai no VAR. Mas ele não era o último jogador, que tinha um que acompanhava aqui ao lado, que era o Alisson. Pelo menos... Eu vi o lance, só não tenho o replay, mas essa é a impressão que eu tenho. Eu também tenho a mesma impressão, lance de cartão amarelo, não havia a clareza, né, a real chance de gol, então por isso o cartão dado, pelo menos daqui da cabine, o cartão com correção. Estamos certo, Júlio? Só o Castan faz a falta, tá? Então se o cartão é pro Chico, eu não sei se é por outro lance ou por reclamação, mas a falta é somente do Castan. A Adri vai conferir depois pra nós lá, porque virou um bolo ali, né? E ele levantou o cartão 2 vezes. Eu não sei se ele... mostrou errado para o Chico, depois levantou o cartão novamente para o Castan, ou ele deu o cartão para o Chico também para o Castan. A Adriano depois confirma para a gente, porque ele levantou o cartão 2 vezes, eu estou com a Adri. Olha o Guarani, cruzamento na área, chega a zaga! Chico! Ali no meio da pequena área para fazer o corpo, porque não tinha mais ninguém para chegar ali do Esporte. E a bola podia entrar porque tinha jogador do Guarani na área, viu, Adriana? Corte providencial, porque a jogada foi ensaiada. O Léo Santos escorou e o Lucas Adel ia completar para o gol.
Jogadinha boa do Guarani agora, escanteio, Marlon na bola. É o sexto escanteio do jogo, quarto para a equipe do Guarani. Vai o Marlon na cobrança lá pela direita, o Pintado passa alguma instrução lá para o Marlon. O Jefferson tá chegando por ali, os dois ficam na bola. Essa é outra jogada ensaiada que não desce, não vai. Jefferson, bico da grande área, vem cruzamento lá na segunda trave, cruzamento feito, sobe a zaga do Sport para fazer o corte. Bola vai para fora, último toque foi o jogador do Sport. Sim, escanteio. Se ele der tiro de meta, ele tá doido, o seu Maguielson. Os jogadores do Guarani reclamam com razão, porque foi o Pedro Martins quem tocou nessa bola de cabeça antes dela sair para tiro de meta. Tiro de meta não, escanteio. Mas o árbitro vai encerrar. Ele encerrou porque ele fez uma lambança tamanho do mundo. Aí ele pensou, eu encerro e tá tudo certo. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani 0. Esporte também 0. O gol não saiu ainda. Quem sabe no segundo tempo, né? Quem sabe no segundo tempo. Por enquanto tá 0-0, final de etapa aqui no Brinco de Ouro. Vem aí central da bola com Júlio Nascimento. Central da bola. 7h21, central da bola no ar, intervalo no Brinco de Ouro. O Guarani vai empatando contra o Sport em 0-0. Primeiro tempo de muitas informações, poucos lances, mas expulsão de Henrique, de torcida do Guarani apoiando e incentivando, em um duelo dificílimo. As opções do professor Pintado, Adriano Almeida, caso o Guarani queira mexer na segunda etapa no Brinco, Dri. Além do goleiro Douglas Borges, tem o Álvaro, Anderson Leite, Kaique, Lucas Paraíso, Reinaldo, Rafael Freitas e Vinícius Iuge. Lembrando que o Pintado já fez uma alteração com a entrada do Pedro Manuel depois da expulsão do Ian Henrique. Uma manchete, Cailão de Freitas, sobre esse primeiro tempo de Guarani Sport 0-0. Um primeiro tempo difícil para o Guarani em virtude da inferioridade numérica. Mais uma vez o Guarani sofrendo deste mal. É a parte mental, né, que a gente tem destacado aqui há algum tempo, que atrapalha, não só a parte técnica, mas a parte mental atrapalhando demais o Guarani nesta Série B. Daqui a pouco o Cailão de Freitas vai contar pra gente tudo desse primeiro tempo, tentar desenvolver aqui estratégias do professor Pintado para a segunda etapa. E você, torcedor, também, vamos participando, porque já eu dou uma passada aqui no nosso WhatsApp, 991869070, 991869070, já eu passo aqui no nosso WhatsApp para interagir, entender como o torcedor do Guarani viu esse primeiro tempo. Agora são 7h22, na volta a gente analisa tudo de Guarani 0, Sport 0. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani Esporte. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani Esporte Central da Bola. 7 horas e 25 minutos, 5 minutos de intervalo no Brinco de Ouro, 23 graus em Campinas neste momento, intervalo para Guarani 0, Sport também 0, Bugre jogando com a menos desde os 30 minutos, quando Henrique acabou sendo expulso. Rapidamente aqui passando pela Série A do Campeonato Brasileiro, mais cedo o Cruzeiro venceu o Corinthians por 3-0 e esse jogo foi parar na delegacia. Um torcedor do Cruzeiro abriu um boletim de ocorrência contra o presidente do Corinthians, Augusto Melo, alegando que foi agredido pelo dirigente do Timão. Que fase vive o Corinthians? O Fortaleza venceu o Fluminense por 1-0 e o Juventude bateu o Grêmio por 3-0. Neste momento, segundo tempo, 20 minutos para Vasco da Gama 1, Internacional 0. Jogo no Beira-Rio, Adson vai para casinha. Gol saiu agora, então o Vasco abre o placar na volta do Colorado ao Beira-Rio. Intervalo de jogo, Atlético Goianiense contra Atlético Paranaense. 0-0. O Vitória vai batendo o Criciúma por 2-1. Lucas Esteves e Alejandro marcaram para o Leão. Mateuzinho foi para a rede, foi para a casinha para o Criciúma. Quem também foi para a casinha, Estevão. Mais um gol da promessa palmeirense. Intervalo no Allianz Parque, 1-0 para o Verdão. Vitória importante do Palmeiras por enquanto contra o time de Rogério Ceni. Na Série B do Campeonato Brasileiro, Coritiba e Paysandu empataram 1-1. E mais cedo também pela Série B, o Ituano venceu a equipe do Botafogo. Até meio suado, viu? O Ituano fez 3-0, Botafogo reagiu 3-2, mas o Ituano conseguiu segurar até o final do jogo e com esse resultado o time chega a 11 pontos na tabela de classificação. Como fica a Série B neste momento, inclusive com o empate parcial do Guarani? Santos 25, América Mineiro 25, Avaí 23, Operário com 22. O Sport vai chegando a 21 pontos com esse resultado, é o sexto colocado. Na zona de rebaixamento, CRB 13, Brusque 13, Ituano 11 e o Guarani com 7 pontos, uma diferença aí de 9 pontos para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Amazonas, com 16, que ainda vai jogar na rodada. 7 horas e 28 minutos, antes do comentário do jogo com o Cailão de Freitas, rapidamente registrando aqui, daqui de João Pessoa, sempre acompanhando a CBN e acreditando na vitória do Guarani. É o Marco Vinícius e a Thalita. Um abraço aí pra vocês. Alô, João Pessoa, terra boa demais. Boa noite, Rádio CBN Campinas. O meu palpite, Guarani 4-0 contra o Sport. E eu vou ouvir agora um abraço. Bruno Henrique de Campinas. Valeu, Brunão. Obrigado pela sua participação. O Guarani vence 2-0. Leonildo mandando a participação dele. O empate com esse panorama do Guarani pode ser considerado um bom resultado. O Carlão vai falar daqui a pouco, mas em perspectiva de tabela, não. Porque o Guarani chega a 7, o Amazonas joga. Se o Amazonas somar qualquer ponto, a diferença mínima do Guarani vai ser de 10. Faltando 24 rodadas a serem disputadas ainda. Então, o ideal, claro, é a vitória do Guarani para tentar diminuir essa diferença o mais rapidamente possível. Manda um abraço para minha esposa Joelma e também para minha filha Charlene. Ótimo domingo para todos vocês, é o Chico, motorista Chico, mandando aqui a participação dele, está registrado então, Chico, um abraço para toda a sua família, obrigado pelo carinho da sua audiência. 7 horas e 29 minutos e agora vamos analisar o primeiro tempo de Guarani 0, Sport 0. O comentário do jogo. Carlão de Freitas e o primeiro tempo no Brinco, Carlão. Rapaz, que abacaxi pro Pintado, né? Um primeiro tempo até, se falarmos do jogo, foi realmente um primeiro tempo regular, né? O Guarani começou o jogo tentando se impor, mas aquela volúpia logo foi abafada pelo Sport, que começou a ficar com a bola, que construiu uma chance clara de gol com o Gustavo Coutinho aos 9 minutos. O Guarani depois tentou se recompor aos 23, novamente o Sport com o Gustavo Coutinho chutando da entrada da área, as duas principais chances, né?
O Guarani tentou, de alguma maneira, arriscando nas bolas paradas, chutando de longa distância, mas sem sucesso, apesar do esforço dos jogadores, né? Tanto é que na transmissão a Adri chamou atenção pela correria do Marlon, não só do Marlon, né? Mas o Ayrton também, pelo lado direito. Falta de comprometimento, a gente não pode criticar os jogadores do Guarani, estão lutando uma barbaridade, mas falta a qualidade técnica, né? O Cabela chamou tanto atenção para alguns lances, até bisões dos jogadores do Guarani, a expulsão do Ian Henrique contribuiu demais, né, para a queda técnica do time também, porque a partir da expulsão do Ian, o que o técnico Pintado foi obrigado a fazer? Defender, não tem outra maneira. Ele armou uma primeira linha com 6 jogadores praticamente, né, com os jogadores de beirada de ataque, fazendo ali também, fazendo uma dupla marcação no sistema defensivo, deixando os volantes e o Caio Dantas à frente, protegendo o sistema defensivo e o Sport com a bola. Não tem muito nem o que falar de parte tática, né? A partir da expulsão do Ian, com 30 minutos de jogo, é um Sport com a bola, mas também sem efetividade, praticamente um panorama parecido com o que foi no derby aqui no domingo passado, mas o Sport com mais qualidade, com mais recurso técnico, né? Por isso o perigo do Sport ficar com a bola. Mas eu senti um Sport, Júlio e ouvintes, até comentava com o Cabelo aqui, ainda sem fome, parece que esperando o momento certo para dar o bote. Agora, é jogo, meu amigo. Se ficar esperando para dar o bote, o Guarani vai lá numa bola parada e pode fazer o gol. E defensivamente, é um Guarani que está bem encaixado, apesar da superioridade numérica do Sport. É um Guarani que passou por poucos problemas, né? A não ser as 2 possibilidades com o Gustavo Coutinho. Porque a primeira linha está muito bem marcada, está muito bem definida ali, né? Com 6 jogadores e bem protegida também. Então o Sport encontra dificuldades. Ele fica com a bola, mas sem levar perigo. Agora, um time qualificado como o Sport com a bola, é sempre bom ficar em alerta, né? Porque o Sport conta com Barleta, conta com o Titi Ortiz, conta com o Lucas Lima, conta com esse menino Felipe, que a primeira ação ofensiva passa pelos pés dele, né? Esse menino aqui do lado direito, o Fabrício Domingues, também bom jogador. Então tem que tomar muito cuidado. Agora, com 1 a menos, de qualquer maneira, fica comprometido, né? O jogo do Guarani. Então, do que o Guarani sobreviveu depois de perder o Ian? Nas bolas paradas, tentar roubar uma bola do Sport aqui. O Sport, logicamente, está vulnerável defensivamente, porque se mandou para o ataque. Explorar esse contragolpe, tentar uma bola parada para fazer um gol de cabeça, tal, ou então num lance fortuito, numa correria, num lance de distração da defesa do Sport. Fora isso, o jogo ficou complicado para o Guarani, inegavelmente, né? Porque, além de enfrentar o Sport, uma equipe mais qualificada, é um Sport com 11 jogadores. Mas o Guarani, na base da transpiração, da entrega do suor, conseguiu equilibrar. Agora resta saber no segundo tempo como que vai ser a postura, né? O que o técnico Pintado está armando. Ele tira um jogador, o Bruno Oliveira, de criação, coloca ali o Pedro Manuel, que é da posição, não tinha jeito, tinha que colocar um jogador ali para suprir a lacuna, senão ele teria que improvisar. Improvisar com 1 a menos contra o Sport é muito perigoso. Então o Pintado, a partir da ausência de um jogador, ele colocou, eu vou me defender e tentar um lance esporádico para fazer o gol. Fora isso, se pensarmos só no jogo, vamos esquecer o campeonato, fora isso, fora todas essas situações, o 0 a 0 no jogo é um bom resultado. Agora, se levarmos para a competição, é um péssimo resultado. Então, olha a situação que vive o Guarani neste intervalo. Eu estou na expectativa como que o Pintado vai rearmar esse Guarani e reorganizar para tentar equilibrar pelo menos essa situação, para que o Sport não fique tanto com a bola e se aproxime do primeiro gol. 13 minutos de intervalo no Brinco, já o segundo tempo. Bola rolando na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama vai vencendo o Internacional por 1 a 0 intervalo. Para Palmeiras 1, Bahia 0. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense vão empatando 0 a 0. Vitória 2 a 1 para cima do Criciúma. Daqui a pouco tem Botafogo e Atlético Mineiro. Deixa eu aqui registrar mais participações também no nosso WhatsApp. Você manda a sua mensagem para 991869070, 991869070. O Matheus Bueno pediu para que a torcida abraçasse o elenco. É isso que estamos fazendo. Agora, falta o elenco corresponder com a parte dele. O Ronaldo pergunta aqui, falta às vezes emocional para o Guarani? Não é muito arriscado colocar um jovem como o Ian Henrique com poucas oportunidades em uma fogueira como essa, sentir ele muito nervoso também. É difícil medir esse nervosismo, né, Carlão? Mas é claro que é muito prejudicial para uma sequência do Ian a expulsão de hoje, né? Vale o debate. Uma situação pontual, mas muito bem levantada pelo nosso ouvinte.
Agora, aí é o questionamento para a nossa programação, né, Júlia? A situação do Diogo Matheus, por exemplo. Hoje ele está suspenso, né? Mas será que vale a pena abrir mão do Diogo Matheus? Né? Então é algo a se pensar aí para o futuro, o Guarani rever alguns posicionamentos para não perder o fio da meada. Né? A campanha já é um terror. E se continuar errando na parte administrativa, na condução desse elenco, pode até se complicar ainda mais. Muito bem, equipes voltando para o segundo tempo, devolvendo o comando para Carlos Capello. No segundo tempo, o Guarani vai se superar, jogando com a menos. Segundo jogo seguido, hein? Que o Guarani tem um jogador a menos. Situação complicada aí para o plano de jogo do professor Pintado. Segundo tempo de Guarani 0, Sport 0 na CBN, com muito mais emoção. Voltando, reassumindo o comando da CBN, vem ele. Legal, Julião. Guarani já está de volta ao gramado e distribuído dentro de campo já. A equipe do Sport está voltando agora lentamente. Tem jogador do Guarani na lateral do campo que vai entrar nessa segunda etapa. É mais um mexido do Pintado, assim como também devemos ter mexida do técnico do Sport. Tem jogador na lateral do campo também para entrar na equipe do Sport. É isso, né, Adriana? Sim, Cabela, do Sport é o Zé Roberto, camisa 99, quem tá por ali. E do Guarani já tá mexendo. Entrou o 5, Anderson Leite, para a saída do 21, Lucas Araújo. Lucas Araújo, inclusive, que já tinha cartão amarelo, deixa o gramado. E agora a mudança do Sport. Sai o 48, Pedro Martins, para a entrada do 99, Zé Roberto. Tá aí, portanto, as duas mexidas, uma para cada lado nas equipes que já estão no gramado para começar o segundo tempo de 0 Guarani, 0 também para o Sport. Você que está chegando agora, chegou durante o intervalo, acompanhou o comentário do Carlão, deu para perceber, né? O Guarani joga com um a menos desde os 32 minutos do primeiro tempo. O Ian foi expulso aos 32 e o Guarani joga com um a menos, portanto, desde os 32 do primeiro tempo vai jogar toda a segunda etapa com pelo menos 10 jogadores, né? Tá tudo pronto ali, bola no centro do gramado. Caio Dantas tá ali para dar o toque inicial para a segunda etapa. Apita o árbitro. Bola rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani Esporte. Futebol, vamos CBN. Daqui a pouquinho o Carlão fala, porque tem em campo o Anderson Leite do lado do Guarani e também o Zé Roberto, lado da equipe do Sport, mas o Guarani chega no ataque, Anderson Leite recebe a bola, faz o domínio, toca do lado, faz a tabela com Jefferson, chega por baixo, estica todo o Titi Ortiz para fazer o corte, a bola sobe, desce, vai brigando lá no campo defensivo, Gustavo Coutinho, a bola chega lá na lateral do campo, sobra de bola com o Guarani, tem arremesso manual para o Bugre, já cobrado, Anderson Leite, ele faz o domínio, adianta demais, a bola sobra com a saída de bola do Felipe, ele já bota o ar e manda todo mundo para frente, que ele vai fazer o lançamento, Caio Dantas chega na cobertura, ele dá um tapa na bola pelo lado esquerdo, Barleta recebe, renta a lateral do campo, devolve no sistema defensivo com o Chico, vai trabalhando a equipe do Sport, Carlão. Anderson Leite no lugar do Lucas Araújo. Até para se precaver, né? O Lucas Araújo já estava pendurado com o cartão, entra o Anderson Leite, olha o Sport. Vem Sport com o Lucas Lima lá na ponta direita, chegou na linha de fundo, fez o breque, ajeitou na perna da canhota, vem cruzamento na grande área, passa por todo mundo, Barleta de primeira, bateu, explodiu em cima do Pedro Manuel. E daqui de cima dava para ver o endereço da bola no canto esquerdo lá do Vladimir, viu, Adriano Almeida? Na tentativa do chute de primeira do Christian Barleta ali, parou no Pedro Manuel, bom corte. Primeiro escanteio do segundo tempo, agora é para o Sport. É o terceiro do jogo para a equipe do Sport, o primeiro da segunda etapa. Vem Titi Ortiz na cobrança, faz o levantamento, o primeiro pau, corta é feito ali na primeira trave do Pedro Manuel. Volta com Titi Ortiz, rola a bola pela intermediária, Barleta já faz o cruzamento, joga para a área, sobe a zaga, a bola sobrou, batida! Alisson Castiano bateu de primeira, bola subiu em linha de fundo, só tiro de meta, Adriano Almeida. Saiu aqui do setor defensivo para tentar no escanteio, ficou por lá, pegou esse rebote, mas aí não é a dele, né? Um chute torto, todo alto. Tiro de meta para o Guarani, comecinho de segundo tempo, 0-0. Do lado do Sport, saiu o jogador do meio de campo, Carlão, e entrou o atacante, que é o Zé Roberto, e aquela referência lá. Dois jogadores de área agora, né? Ele conta com o Gustavo Coutinho e com o Zé Roberto. O Coutinho parece que volta um pouquinho mais pelo posicionamento, o Zé Roberto fica como o homem da finalização. Tá ali, Zé Roberto com ela, já faz o domínio, toca do lado, Lucas Lima recebe, vem carregando a bola pela intermediária, de perna canhota, deixa do lado, curtinho, com o Titi Ortiz, que joga a bola de volta com o Lucas Lima, já encontra aberto o Barleta na ponta canhota, pintou cruzamento na área, desvio de cabeça, bola para fora.
E já era o Zé Roberto que subia lá para fazer o cabeceio, a bola foi para fora, só tiro de meta, Adri. Ele foi atrapalhado pela marcação do Lucas Adel, que estava bem perto dele. O Zé Roberto cabeceou longe. É mais um tiro de meta para o Guarani. Vamos chegando a 3 minutos deste segundo tempo, tá 0-0 no placar do jogo. Tiro de meta para o Vladimir recolocar a bola em jogo, hein? Lá de perto da canhota, o goleiro do Bugre vai despachar a bola para o campo de ataque. Não quis saber de sair tocando lá não, hein? Já bota no campo de ataque, o Marlon sobe, não acha nada. Quem sobe para fazer o corte lá pela direita foi o Fabrício Domingos. Bola foi para fora, arremesso é manual para o esporte. Vai se ajeitando o próprio Fabrício lá para fazer a cobrança. Com as mãos, ele joga para começar com o Alisson, que encontra o Castan no sistema defensivo. O capitão do esporte rola a bola com o Chico. Lado esquerdo, domina a bola, vem carregando para o campo de ataque. A marcação está longe. Ele vai se atirando no campo de ataque de cavadinho. O lançamento é para o Barleta. Entre os zagueiros, sai o Vladimir. Lançamento muito forte. Vladimir fica com a bola, domina e tem pressa. Na devolução, já despacha para o campo de ataque. É para o Marlon, lá na ponta canhota. Faz o domínio, coloca no gramado. Marcação para cima dele. Fica pedindo uma falta. Ele, toda a torcida do Guarani, o árbitro não foi nada. Segue o jogo. Lucas Lima tenta chegar no ataque. Lucas Adel para fazer o corte. Bola foi para fora. Arremesso é manual que favorece a equipe do Guarani do sistema defensivo. Dri, você está mais próximo agora. Foi falta em cima do Marlon? Essa eu achei que foi, viu, Cabela? Arremesso é manual lá pela esquerda. O Jefferson está na cobrança para a equipe do Bugre. 4 minutos, segundo tempo. 0-0, placar do jogo. Sai jogando o Guarani lá pela esquerda. Vem com o Caio Dantas, tenta a finta, vai programado, pede falta, o árbitro anota. É falta que favorece a equipe do Guarani. O Caio Dantas sofreu a falta, tem pressa o Guarani na cobrança da falta. O árbitro falou que não está valendo nada disso. O Ayrton pegou a bola e errou. Tentou jogar para dentro do gol, ele errou. O árbitro voltou lá a cobrança da falta. Agora tudo bem, a gente sabe da situação do Guarani desesperadora, a torcida está nervosa, inquieta. Agora os jogadores eles não podem entrar nessa pilha. O Guarani precisa ter muita tranquilidade, muita cabeça no lugar, né? Já demonstrou que não está com a cabeça no lugar, mas vai ter que ter. Não adianta ficar reclamando com o árbitro toda hora, prestar atenção no jogo, se ligar no jogo, concentrar, para não ficar dando vacilo, porque só ficar reclamando também não vai adiantar nada. Por outro lado, você esqueceu de um cara que gosta de pilhar muito a equipe. Quem? O Pintado. Professor Pintado. Pois é, ele pilha muito a equipe também, tem esse detalhe. Eu acho que a reclamação ela fica por parte da arquibancada. Claro, tem que fazer uma pressãozinha aqui e acolá, mas não adianta entrar na pilha de ficar justificando, né, toda hora com a arbitragem. Toque CBN já marcou aí 5 minutos deste segundo tempo. Trabalha a saída embora aqui do esporte. Vem pela esquerda, vem trabalhando a saída por ali. Com o Chico. Domina, volta Chico. Tenta o toque, vem pro ataque. O Zé Roberto vem buscar o jogo. Tenta a tabela. Pois não, André. Agora você falava do Pintado. Ele realmente tem essa característica de ser mais enérgico, mais pilhado. Segura ali. Vem pro ataque. Ayrton Guarani pela direita. Fez a finta, puxou pela meia. Preparou, bateu, bateu! De pé da canhota, ele bateu chapado, a bola foi no pé da trave e voltou pro meio da área, Adriano Almeida. Inacreditável esse gol que o Guarani perdeu, falta de sorte, quando a fase não é boa, o Ayrton fez tudo certinho. Tocou, esse chute não foi forte, mas também não precisava ser, porque ele venceu o Kaique França e ia entrar no cantinho. A trave é que não deixou. Senti minha língua queimando agora. Bateu de perto da canhota, quase faz o gol. O Ayrton, valeu, bateu na trave, caprichosa, hein, Carlão? Ela foi caprichosamente no pé da trave. Aí foi o capricho da bola. A execução foi perfeita, tirou o Kaique, deu aquele tapa rasteirinho. Coisa linda. Eu vi o barbante já, o véu da noiva se mexendo. Sensacional o lance do Ayrton. Pena que não deu gol, né? Não deu gol, mas um lance que pode, né, fazer o Guarani se mobilizar, acreditar que pode enfrentar o Sport mesmo com um a menos. 6 minutos e meio. Torcida pega no pé do árbitro. Magielson Lima Barbosa, lá do Distrito Federal. Torcida, eu homenageei o árbitro, pega no pé dele. E tem falta pro Sport lá pela meia direita, Adri. É uma falta perigosa e a torcida pega no pé do árbitro, porque uns 3 minutinhos atrás aqui o Ayrton recebeu um empurrão, mas na cara dura do Chico, na frente do tobogã, e o juiz não deu nada. Esse árbitro tá com cara de que vai se complicar. Falta cobrada, Sport vem pro ataque, sobe de cabeça para fazer o corte, Lucas Adel. Joga para fora, arremesso é manual que favorece o Sport, hein? Favorece o Sport aqui pela esquerda. O Barleta vai chegando lá para fazer a cobrança.
Toma a distância para jogar para dentro da grande área. Bom momento para a equipe do Sport. 7 minutos passados deste segundo tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Barleta na cobrança, joga na área. Cruzamento feito. Zaga do Guarani faz o quarto. Briga por ela o Chico. No bate-rebate, sobra com o Caio Dantas. Bota a velocidade na saída. Ele levanta a cabeça, joga na frente. É pro Ayrton, joga lá na frente. Quem chega é o Alisson na cobertura. Vem recuando ali com o Kaique França. O Alisson já tem histórico, né? Tem histórico. O Alisson fez a pressão ali. O Sport já responde, hein? Vem com o Zé Roberto, tenta a finta pelo meio, cai, fica sentindo, Caio Dantas. Guarani sai jogando ali com o Matheus Bueno. Matheus Bueno já bota no campo de ataque. Lançamento foi feito, bateu no peito do Castan. E cai o Caio Dantas ali, não sei não, hein? Vem Sport, lançamento feito, Vladimir. O Caio Dantas está caído e ele bota a mão no joelho e a mão na cabeça. Não sei não, Adriana Almeida. É um lance que eu acho que preocupa, viu? Agora até o Anderson Leite pede a entrada do departamento médico, porque o Caio Dantas roubou essa bola e ele ia sair em velocidade. É a característica dele. E aí ele parou de repente, já com cara de dor, com a mão na cabeça, com a mão no joelho. Muito preocupante a situação do atacante do Guarani. Quando ele vai na dividida com o Zé Roberto, o Zé Roberto entra aquela finta girando o corpo em cima da bola e a bola sobra com o Caio Dantas. Quando ele tenta sair, ele se choca com o Zé Roberto e parece que a perna dele fica travada. O Júlio Nascimento tem imagem na tela para ver se tem o replay lá e a impressão que eu tive que é joelho, viu, o Júlio? Nesse momento, inclusive, o Caio Dantas chorando bastante, viu, Cabelo? A televisão ainda não mostrou a repetição do lance, mas muita preocupação mesmo com o Caio Dantas. A TV dá um zoom aqui agora no rosto do camisa 99, aparentemente chorando, sentindo muitas dores. O centroavante do Bugre vai se levantando agora. Manca muito ali da perna direita o Caio Dantas. Tomara que eu esteja totalmente enganado, que eu tenha falado aqui seja tudo besteira. Porque do jeito que ele cai, a impressão dá que o pé fica travado e que vira o joelho. E assim que ele cai, ele bota a mão no joelho e parece chorar. E o Júlio já relatou aí que realmente parece que está chorando em campo. Mas parece que vai voltar, vai tentar. Acho que ele vai tentar, Ele vai tentar, vamos ver. Ele vai tentar ali, o Caio Dantas vai tentar voltar ali para ver se está tudo bem. E até porque é um jogador super importante. Muito. Né? E hoje ele está, parece que se dedicando triplicado. Não, ele dessas contratações do Guarani, a principal, um cara que briga, que se desdobra em campo, não merece estar nessa fase aí. Toca a bola a equipe do Guarani na recuperação com o Anderson Leite de longe para longe do gol. Ele arriscou de longe, pegou mal na bola, jogou para longe do gol, só tiro de meta, viu, Dri? Muito mal agora o Anderson Leite nesse chute totalmente sem direção. Caio Dantas parece não mancar mais. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 10 passados deste segundo tempo de jogo. 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Esporte também 0 para o Leão, Júlio. Central da Bola. Jogos agitados na Série A do Campeonato Brasileiro. Vasco vai vencendo o Internacional por 2-1. Atlético Goianiense contra o Atlético Paranaense 1-1. E o Palmeiras vai vencendo o Bahia 1-0. Futebol Globo CBN. Sport vem mais uma vez para o campo de ataque, faz o lançamento lá pela direita, por ali quem chega recebe e faz o domínio. É o Fabrício, carrega, dá um toque mais atrás para começar de novo com o Castan, quem vem buscar o jogo para organizar a saída é o Felipe. Bota a bola pelo lado esquerdo com o Titi Ortiz, na perna direita, devolve lá do outro lado com o Castan. É o último homem da equipe do Sport, tá adiantado, tá lá no intermediário de ataque do Leão. Volta com o Titi Ortiz, rola a bola pelo lado esquerdo, Chico, recebeu na perna canhota, cruzamento da grande área, sobe de cabeça Lucas Adel. Faz o corte, joga para fora, escanteio, é mais um para a equipe do Sport, Adriana Almeida. E é novamente pelo lado esquerdo do ataque do Sport. Lucas Adel agora interceptou, tá indo bem pelas bolas pelo alto, zagueiro do Guarani. Mais um escanteio, agora é o Lucas Lima quem se prepara para a cobrança. 8º escanteio do jogo, 4º para a equipe do Sport, é o Lucas Lima que está na batida. De perto da canhota, todo mundo lá na grande área. Em posicionamento do Sport, todo mundo na segunda trave. Todo mundo lá da marca do pênalti para trás. Está autorizada a cobrança, Lucas Lima vai na bola, perto da canhota, levantamento ali pelo meio, deixa de cabeça. A bola vai lá do outro lado, corre para evitar a saída do Fabrício. Fabrício Domingues já faz o domínio, tem marcação para cima dele, devolve o cruzamento para dentro da grande área. Subiu de cabeça o Gustavo Coutinho, pegou mal de cabeça, joga longe. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra.
12 minutos deste segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. O Guarani joga desde os 32 da primeira etapa com um jogador a menos. Tem jogador do Guarani caído, parece que é o Marlon, que foi na dividida ali com o Alisson Cassiano, Adriana. É o Marlon agora quem leva a pior. Mão na cabeça do jogador do Guarani, é um choque. O árbitro espera um pouquinho para ver a necessidade de ajuda médica aí ao jogador do Guarani. No momento em que a torcida entoa um canto e vai apoiando o time nesse momento tão complicado. A torcida tá fazendo a parte dela, Carlos. Tá fazendo a parte dela e o Guarani também, Cabela. Eu acho que entendendo a limitação da equipe, a situação do jogo, né, completamente adversa, só que tem uma coisa em que o Guarani é melhor que o Sport. O Guarani está mais comprometido, o Guarani está suando mais, está brigando mais, está com mais apetite. Diferente do Sport, que tem a superioridade numérica, tem um time mais qualificado que o Guarani, mas tá meio blasé pro jogo. Futebol, ele costuma apresentar algumas situações malucas, né? Então vai ficar com esse blasé todo e o Guarani com fome e de repente pode ser surpreendido. Recupera a bola a equipe do Guarani, a bola sobra ali no sistema defensivo com o Pedro Manuel. Ele tenta o toque do lado, joga para fora a bola em arremesso manual, que favorece o Sport, que vem para o ataque. Em arremesso, o próprio Zé Roberto na cobrança, já fez o toque ali com Barleta, domina, coloca no gramado, vem carregando o Sport ali do lado esquerdo. Rola a bola pela intermediária, Felipe se apresenta, busca espaço, encontra lá pelo lado direito, do outro lado que chega lá é o Fabrício. Fabrício Domingues domina, devolve a bola com o Lucas Lima, carrega a bola, só que na contramão já dá um tapa nela para o Castão, pertinho do círculo central do gramado. Vem para o campo de ataque o Sport, 0-0 o placar do jogo. Trabalha lado esquerdo, Barleta faz a finta, vem para o bico da grande área. Devolve à frente, Felipe, rola a bola, Castan com ela, devolve, ponta canhota, Titi Ortiz pro domínio, demarcação em cima dele do Manuel, ele toca pelo meio, vem, Caio Dantas se recupera para fazer o corte e sai jogando o Guarani em velocidade, lá pelo lado esquerdo, vem por ali, quem vem carregando é o Marlon, chega a marcação para cima dele do Gustavo Coutinho, que saiu lá na grande área para acompanhar o contragolpe, torcedor do gosto, porque o Marlon breca, devolve lá atrás com o Lucas Adel, que vai recuar lá com o Vladimir. Aí o torcedor não gosta, porque o Marlon estava se atirando lá na ponta canhota, de repente ele para começar de novo. E agora o Vladimir dá uma rifada na bola, joga lá no campo de ataque. O Fabrício Domingues recua de cabeça ali pro Kaique França botar ordem na casa da equipe do Sport. Cabela, você viu esse lance do Caio Dantas? Sim. Né, o exemplo de superação, de entrega, de vontade de dar uma resposta para a torcida. Então é isso que eu estou falando. É um Guarani com todas as limitações do mundo, mas é um Guarani comprometido, é um Guarani que quer ganhar. Diferente do Sport, que tem todas as possibilidades de ganhar, só que parece que não está querendo, né? Então eu acho que o Guarani tem que se apegar nisso. Toca a bola mais uma vez, o Guarani na recuperação de bola, sai jogando com o Matheus Bueno, rola a bola lá pela esquerda com o Jefferson, livre de marcação, ele bota a velocidade, vem numa avenida lá do lado esquerdo, fez o break, olha do lado, tenta o tapa na bola, fez o passe pro Marlon, toma o rapa, é falta que favorece o cartão ali, merece cartão quem chegou para dar o rapa ali, foi o Alisson Cassiano, Adriano Almeida. Amarelo pro zagueiro do Sport, né, tava demorando pro camisa 12 ser amarelado. Falta de novo em cima do Marlon, que sente muitas dores novamente. O Guarani vai ter uma falta. Os zagueiros vêm aí, vai vir bola aérea na área do Sport. Na minha marcação aqui, aquela hora ficou pendente. Se foi cartão pro Chico também e pro Castan. Porque se foi, os três zagueiros já estão amarelados, viu? Se foi aquele momento que subiram duas vezes o cartão na mão do árbitro, se os cartões foram apresentados realmente para Chico e pro Castan, o Alisson é o terceiro a tomar cartão, ou seja, os três zagueiros estão amarelados. Adriana, daqui a pouquinho ela confere e confirma pra gente aí, Adri? Cabela, na verdade, aquele cartão que a gente viu pro Chico, ele não foi aplicado, foi só pro Castan. Então é o Cassiano e o Castan que estão amarelados. Beleza, então. Olha a falta do Guarani, vem bola pra grande área, levantamento feito, o Léo Santos joga pra dentro da grande área de cabeça. O Adel não consegue fazer o corte, briga pela bola o Léo Santos, briga também o Barleta, bola sobra com o Léo Santos em frente pra grande área, bateu, teve desvio, a bola vai pra fora. Escanteio que favorece o Guarani, é pela direita, o Bugrão vem pra cima, Adriano Almeida. A bola bateu agora no calcanhar do Chico e saiu em escanteio, numa tentativa do Léo Santos, né? Não é a dele ali, o forte, mas ele tirou para escanteio no momento em que o Guarani vai mexer, tá saindo o camisa 8, Marlon. O Marlon com a 8 tá fora, para a entrada do 7, Lucas Paraíso. Já vem esperar a cobrança de escanteio, Paraíso. Tá aí, portanto, o Paraíso tá em campo, tá fora de campo, tá saindo. O Marlon e o escanteio que favorece a equipe do Guarani é pela direita.
Vai todo mundo lá pro meio da grande área. Bom momento para a equipe do Mugrão. Aumenta o volume aí, torcedor do Mugrão. Vem comigo no somzão da CBN. Escanteio pro Guarani. Vai pra cobrança. Jefferson de perto da canhota. Faz o levantamento fechadinho ali pelo meio. Sobe Castan de cabeça para fazer o quarto. Mantém Guarani no campo de ataque. O Anderson Leite toca o peito. A bola sobra com o Jefferson. Ele devolve o cruzamento para dentro da grande área. A zaga faz o quarto, só que na contramão. Castan conserta. Tira o perigo ali na marca do pênalti de cabeça. Toca na bola. Vai sobrando lá pela direita com o Alisson. Já faz o toque. Busca a saída de bola pro campo de ataque. Chegava ali o Fabrício. Toca a bola, tocou por trás ali. Meio que tropeçou no jogador. O Fabrício Domingues. A falta pro Guarani. Mais uma, Adri. Falta em cima do Paraíso, que entrou cheio de gás, estava ajudando lá, já tinha roubado essa bola e aí tomou a falta. E com essa mexida aí, o Pintado já parou 2 vezes, né? Parou no primeiro tempo, depois da expulsão do Ian, e para agora, né? Só tem mais uma parada. E coloca o óleo Bugre. Vem Guarani, mais uma vez com o Ayrton, fez a finta, puxou na perna da canhota, tenta o tapa na bola, chega Felipe para fazer a roubada. Pode ir lá, Carlão. Coloca fôlego novo, né? Um jogador de velocidade, o Paraíso é um jogador de contragolpe, o Guarani aposta nesse tipo de jogada, pode ser uma arma interessante aí para tentar surpreender os pontos. E a gente percebe, Carlão, que a torcida vem junto com o Guarani. O Guarani está mostrando vontade, está mostrando força e vem junto a torcida. A arquibancada ela é reflexo do time, mesmo o time tecnicamente ainda muito abaixo, mas é um time de comprometimento. É um time que está brigando contra um gigante Sport Recife com 1 a menos e equilibrando as ações. A gente percebe um Guarani com muita iniciativa nesse segundo tempo e com fome de vencer o jogo. Diferente do Sport, é que eu tenho falado há algum tempo. É um Sport displicente, parece que pensa que vai ganhar o jogo a qualquer momento, contra um Guarani com muita vontade. Agora, o que atrapalha o Guarani é a parte técnica, né? É um time que tem muita limitação técnica, poucos recursos, mas vai aos trancos e barrancos, equilibrando a situação com o Sport. Por isso a torcida acredita e tem que acreditar. Sai jogando a equipe do Sport, vem com o Castan, que faz o domínio ali pela intermediária defensiva, dá um tapa na bola pela esquerda com o Chico, já atravessa a linha divisória do campo, levanta a cabeça, rola com o Felipe, que vem buscar o jogo, toda a bola passa pelo Felipe, devolve ali pela intermediária, dominou o Gustavo Coutinho, abriu com o Lucas Lima lá pela meia direita, ajeita a bola, busca na perna da canhota, devolve ali com o Felipe, já faz a organização pela esquerda, chegada do Chico, zagueirão, lançamento no meio da área, bola sobrou, vai pintar por baixo, o corte é feito. Lucas Jadel fica sentindo ali porque sobrou uma sola de chuteira do Gustavo Coutinho para cima do zagueiro do Guarani, Adriano Almeida. E o árbitro assinalou a falta, né? Parou o jogo por conta disso, o Adel ainda sentindo. No momento em que o Sport mexe, tá saindo 44, Chico, para a entrada do camisa 38, Dieguinho. Dieguinho 38 é a primeira mudança. Mais uma agora, que o 45, Riquelme, é quem vai entrar. Só estamos esperando aí o quarto árbitro se encontrar com a placa, mas é isso. Tá indo embora então o 12, Alisson Cassiano, para a entrada do 45, Riquelme. Deu uma mexida boa na equipe. O técnico Mariano. Mexeu bem, tirou dois zagueiros de uma pancada só. E o Guarani vem pro ataque, Carlão fala daqui a pouquinho, porque vem pro ataque a equipe do Guarani, o lançamento foi feito lá pela esquerda, ela vai sobrando lá na esquerda o Felipe, que torna zagueiro ali, ó. Olha a saída do Kaique França, o Ayrton foi pra cima, quase rouba a bola dele, mas o bate e rebate, ela sobra com o Matheus Bueno, escapa da marcação no primeiro, passa no segundo, não tapa da bola ali pela intermediária, chega Castão por baixo pra fazer o corte, briga pela bola espirrada, sobra com a equipe do Guarani, ligação na área ali pro Caio Dantas, chega a marcação do Felipe pra cima dele pra sair jogando. E tá caído lá o Fabrício Domingues, tá sentindo bastante. Sobra de bola com o Pedro Manuel, dá um bicando a bola, joga pra fora do campo. Primeiro, Adriano Almeida, Fabrício Domingues tá caído lá, vai se levantando aos poucos, Li. Me parece câimbras, viu? Perna esquerda ali com bastante dor, mas tá dando pinta de que vai tentar continuar. Carlão de Freitas, saíram 2 zagueiros, Chico e Alisson. O Sport aí se precavendo com relação aos cartões, deve abrir mão do esquema com 3 zagueiros para tentar impor um ritmo, porque apesar da superioridade numérica, o Guarani consegue equilibrar as ações. Lucas Lima recebe a bola pelo lado esquerdo, já faz de domínio, não tapa nela, abre, faz abertura com o Riquelme, ajeitou a bola, perto da canhota, vem bola para a área, tenta fazer o domínio ali da entrada grande, era quem chegava ali para fazer o domínio, era justamente o Dieguinho, a bola espirrada, agora ele tenta sair jogando, perde a bola, Lucas Lima na recuperação, faz o domínio, vem para cima, Pedro Manuel corta, joga para fora o Ayrton, arremessa manual, Lucas Lima na cobrança, fez o toque com o Titi Ortiz, ele domina a bola, tem marcação para cima dele, devolve a bola do lado esquerdo com o Lucas Lima, faz o recebimento ali, busca alguém para o passe,
só que ele começa de novo com o Castan no sistema defensivo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 22 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo, 14ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Esporte Também 0. Vem pro ataque. Riquelme, levantamento, segunda trave, desvio de cabeça pra fora. Conferindo aqui, tá 0-0. Júlio Nascimento. Central da Bola. No Allianz Parque, Rony vai pra casinha. Palmeiras vence o Bahia 2-0 no segundo tempo. Futebol Globo CBN. 22 minutos e 40 deste segundo tempo. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Vladimir está lá para fazer a reposição de bola. Perna canhota, despacha para o campo de ataque. O lançamento foi feito lá pela esquerda. Quem sobe de cabeça para fazer o corte é o Fabrício Domingues. Ele bota a bola para fora em revista manual. Favorece a equipe do Bugre no ataque. Jefferson está lá para fazer a cobrança com as mãos. Ele busca alguém para o pasto. Ninguém se apresenta por ali. Anderson Leite olha de longe. O Caio Dantas vai lá para receber. Briga pela bola. Sobra de bola. Mais uma vez é com o Felipe. Já dá um tapa nela. Faz a ligação para o campo de ataque. Vem Dieguinho. Rola a bola pelo lado esquerdo para a chegada no campo de ataque. Esse apresenta é Riquelme. Encara a marcação do Pedro Manuel, vem cruzamento para a área ali pelo meio, antecipa o corte, Matheus Bueno, dá o bico da bola, tira o perigo da grande área, vai jogando para fora e arremesso manual para o esporte. 23,5 deste segundo tempo, 0-0, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O esporte continua tocando a bola, o Guarani todo engolido lá pela direita. Quem recebe Felipe, já faz o domínio, devolve a bola pela lado esquerda, trabalhando com o Lucas Lima, ajeita a bola perto da canhota. O toque é feito de volta com o Castan. Bota a bola de volta ali também com o Lucas Lima. Vai fazendo a tabelinha, o Guarani atenta a marcação para fazer aquela pressão, mas se pensar muito bem, é isso que o esporte quer tirar o Guarani lá de trás. Trabalha mais uma vez o Lucas Lima aqui pelo lado esquerdo, já faz o lançamento da ponta canhota para o Riquelme, livre de marcação. Vai chegando para cima dele o Pedro Manuel, toma a finta, carrega Riquelme, tenta a finta, chega por baixo, passe é feito, Dieguinho tenta o cruzamento, desvio, ela vai para fora. Escanteio, mais um para a equipe do Leão, Adriana. O Pedro Manuel levou a fita, mas depois conseguiu ali se recuperar no lance e colocar essa bola perigosa que foi para escanteio. O Lucas Lima é quem vai para a cobrança. Já vai se ajeitando ali o camisa 19 da equipe do esporte, todo mundo lá no meio da grande área. É bom momento para o Leão. O árbitro vai organizando ali, foi até lá para ver se a bola está certa na posição correta ali para a cobrança do escanteio. O árbitro chega na meia-lua, faz autorização. Vem bola para a área, segundo pau, cruzamento feito, chega a zaga do Guarani. Na verdade não era o zagueiro, né? Quem estava lá dentro era o Caio Dantas, que deu um bico na bola. Já volta o esporte mais uma vez para o campo de ataque. Lucas Lima recebe aqui do lado esquerdo. Ele carrega, vem na diagonal, faz o break, gira na frente do Ayrton, devolve na ponta canhota. Titi Ortiz, levantamento para a grande área, sobe a zaga do Guarani, faz o corte de cabeça mais uma vez para tirar lá de dentro o Léo Santos. A bola volta com o Lucas Lima. Riquelme recebe do lado esquerdo, encosta a marcação do Caio Dantas, bota mais atrás com o Lucas Lima. Rola a bola pela intermediária. Felipe chega no campo de ataque mais uma vez. O cara que arma tudo ali, sobra de bola com o Zé Roberto, lançamento muito forte. E tá errado também, né? Porque quem tem que lançar não é o Zé Roberto, ele tem que estar lá na área para receber, né, Carlão? Não é a dele, né? Não é a dele, Não é né? a dele. O Zé Roberto é um jogador de definição, um jogo de contato físico. Caiu, né? caiu dentro. Caiu. Aliás, está jogando demais, né? Se desdobrando, lutando demais, como todo o time do Guarani. Né? Não, o resultado não interessa para o Guarani, o empate não resolve muito a situação do Bugre, mas em termos de comprometimento, de luta, de entrega, uma grande partida faz o Guarani, uma partida de transpiração e que de repente pode surtir o efeito desejado. O Pintado chamou um jogador, agora ele chama o segundo jogador lá para conversar já, para fazer duas substituições, que é as que estão faltando do Guarani, né, Adri? Um deles é o Reinaldo, que já tirou o colete, está ali conversando com o Pintado. O outro aqui de longe ainda não consigo identificar, mas tudo indica que o Caio Dantas deve sair para a entrada do Reinaldo, atacante, né? Reinaldo liberado de suspensão, ficou suspenso no derby, vai voltar ao time. E o outro ainda não consegui ver a numeração. Se vocês conseguirem enxergar, daí me ajudem. Não consegui ainda, né? Vai subir a placa ali, a gente já vai confirmar. O Caio Dantas sai de maca. Cabela, mas assim, o que eu tô vendo na placa aqui, o Ayrton, camisa 30 é quem vai sair, para a entrada do Reinaldo com a 20. A primeira troca é essa, não subiu a placa para a saída do Caio Dantas ainda não. Parece ser o Yuji, o outro jogador. Vamos aguardar, vai subir a placa neste momento. É ele mesmo, Caio Dantas, agora que sai, camisa 99, Caio Dantas,
sai para a entrada do 32, Vinícius Iuge, ele que é lateral, né? Pois é. Mas pelo jeito, olha lá, tá lá na ponta esquerda, olha lá, o Iuge. Vai se ajeitando logo agora no campo de ataque. O Iuge chega na cobertura para cima do Felipe. A bola vai para fora. Arremesso manual para o Sport. Carlão de Freitas, Reinaldo e Iuge em campo. Ayrton e Caio Dantas. O Caio Dantas já não aguentava mais. Não aguentava mais. O Reinaldo vai fazer aqui também uma segunda linha. O jogador de ataque e de contra-ataque, né? O jogador de velocidade pode ser uma arma do Guarani. E o Iuge tá com a impressão dele, eu tô com a impressão dele fazer a segunda linha ali. Fazendo meio, do lado esquerdo. Ele é meio campista. E o Paraíso vai no ataque. E o Paraíso na velocidade é o cara do desafogo, é o cara que vai ser o homem do contra-ataque. O homem da velocidade vai ser com o Lucas Paraíso. 27 minutos e 50. Toca a bola aqui pelo Sport. Lucas Lima foi na linha dividida, bola espirrada, sobra com o Felipe, que devolve no Castan, ajeita a bola, aperta a canhota. O Iuge chega ali na cobertura. O Castan domina, olha do lado, busca do outro, encontra o Felipe. Felipe dá um tapa na bola. Quem vem buscar o jogo é o Zé Roberto ali pela intermediária. Na perna esquerda ele faz o passe, lado esquerdo com o Riquelme, devolve do Zé Roberto, ajeita a bola agora na perna direita. Toca a bola mais atrás com o Lucas Lima, encosta a marcação do Paraíso pra cima dele, devolve com o Castan ali pela intermediária. Vai trabalhando a bola, vai rodando o jogo, o Sport. Lucas Lima recebeu de fora da grande área, dominou na coxa, colocou no gramado, devolve com o Riquelme aberto na ponta canhota, puxa pelo meio, tenta a finta, tem marcação por baixo do Pedro Manuel, dá um bico da bola, joga para fora do campo. É Manuel que favorece a equipe do Sport. O próprio Lucas Lima tem pressa, vai na cobrança, trabalha a bola com o Castan, ele ajeita a bola na perna esquerda, vem buscando espaço, devolve curtinho do lado com o Lucas Lima, ajeita a marcação, encosta para cima dele, o Anderson Leiter inverte a jogada, o Felipe já faz o domínio bonito, coloca no gramado, vem carregando o Sport ali pelo meio, toca de bola, Gustavo Coutinho, tenta a batida, espirrada, bola subiu, Léo Santos sobe de cabeça para fazer o corte, tem jogador caído, é o Jefferson lá sentindo câimbras, mas o Barleta vem para ataque, cruzamento feito na área, chega por baixo para fazer o quarto zaga do Guarani, ela sobra com o Paraíso, ele já bota na frente, botou para velocidade, chega o Castan por baixo, dá um tapa na bola, devolve lá com o goleiro Kaique França, que bota a ordem na casa da equipe do Sport. 29 passados, é o segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo, hein? 0-0 o placar da partida. Sem Ziriguidum na sexta e por enquanto sem Ziriguidum hoje também, viu, Carlão? Rapaz do céu, seco assim, bico seco? É, bico seco. só que o Júlio tá tendo um monte da casinha lá, né? No estúdio, tem um monte de casinha aí, né, Julião? Acabou, hein? Vasco da Gama 2, Internacional 1. Palmeiras está vencendo 2-0 Bahia. Aqui 0-0 o placar do jogo. Sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Bola sobra com o Castan, que domina para sair jogando. Vem colocando mais uma vez o Sport no campo de ataque. Vamos chegando a 30 minutos deste segundo tempo. Trabalha Castan. Luciano Castan toca na bola, faz o lançamento para o Riquelme, que faz o domínio, coloca no gramado, a marcação encosta para cima dele. Ele vai para o levantamento, o cruzamento é feito, teve desvio no meio do caminho. Vai lá, Vladimir. Fica com ela, bota a ordem na casa do Guarani, conversa ali com o Lucas, com o Léo Santos. O Lucas Adel está mais à esquerda, pede para todo mundo para frente. Ele despacha a bola na ponta direita, mas para ninguém. Tá quase para Adriano Almeida correndo essa bola aí, viu, Dri? Mais um pouquinho eu pegava, mas hoje não é a minha, hoje não é dia de Adriano Almeida jogar futebol, é dia sim de informar. E eu informo público e renda nessa noite de domingo no Brinco. Público total, 4.286 pessoas, para uma renda de R$41.370. Olha o Sport no ataque de novo com o Titi Ortiz ali pela meia, tenta a finta, bola espirrada, Lucas Lima devolve na direita, Felipe, dominou estranho ali, chegava o Iuge para cima dele, dá um tapa na bola, fez a ligação lá pela direita, devolve com o Felipe, encontra Lucas Lima livre de marcação ali pela intermediária, faz a finta, ajeita a bola, aperta a canhota, tenta o toque do lado, o passe foi feito, sobra de bola, batida! Ziriguidum! Falhou todo mundo ali. Falhou o zagueiro, falhou o atacante do Sport, mas o Zé Roberto estava atrás de todo mundo para mandar para o fundo do gol. Gol! Do Sport! Zé Roberto! O camisa 99 do Sport, ele estufou a rede. O Lucas Lima fez uma bonita finta, só que ele rola pro Gustavo Coutinho, fura. Aí chega o zagueiro do Guarani, também fura. Tem um jogador do Sport ao lado, não consegui identificar quem é.
que também fura, mas aí o Zé Roberto, aí tá aí sozinho, saiu na cara do Vladimir e deu Ziriguidum. 1 pro Sport, Zé Roberto nada pra equipe do Guarani, Adriano Almeida. É aquele gol que mostra a pouca vontade do Sport em buscar a vitória, né? Porque o Lucas Lima até trabalhou nessa jogada, tentou, e aí quando ele rola, 2 jogadores do Sport furam. Mas aí ela chega pro Zé Roberto e aí o Zé Roberto fala, não, de mim não vai passar, né? Sucumbe à pressão do Sport, o Guarani, e o Sport faz 1-0. Eu concordo que era pressão, mas também não era aquela pressão do Sport que faz 1-0, né, Carlão? A gente falava até que era um time blasé, né? Parecia que ia fazer o gol a qualquer momento, né? Tal a displicência em alguns lances. Mas aí, no momento em que o Lucas Lima assumiu a responsabilidade, jogou por dentro, o gol saiu, né? Numa falha de todo mundo, até do sistema ofensivo do Sport. O que não surpreende, né? Em virtude do que está acontecendo no jogo, em virtude do panorama em que se transformou a partida, em virtude da expulsão do Ian Henrique. E agora fica difícil para o Guarani. Claro, a gente está falando de futebol, é algo, né? De repente pode acontecer uma situação inusitada, mas é o que temos para o momento. É um esporte superior tecnicamente, 11-11, né? Já é uma equipe superior, tem um outro propósito dentro da competição. E com a superioridade numérica, aí ficou muito difícil para o Guarani equilibrar as ações, apesar desse esporte meio que marrentão, Cabela. 1-0, o Sport tá ganhando aqui no Brinco de Ouro. Sobe arremesso manual, toca lá no campo de ataque, chega lá para fazer a cobertura. O Felipe, último toque do Bugrino, arremesso manual pro Sport no sistema defensivo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 33 minutos e 40 de bola rolando, segundo tempo de jogo. 14ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, placar da CBN. Tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Sport 1 para o Leão. Júlio. Central da bola. Jogos em andamento na Série A, Palmeiras vai batendo o Bahia pelo placar de 2-0. Atlético Paranaense virou contra o Atlético Goianiense 2-1. E o Vitória vai batendo o Criciúma 2-1. E foi um balde de água gelada na torcida do Guarani, que estava empurrando o Guarani para cima do Sport. Brinca pela bola a equipe do Sport no campo de ataque, brigou lá tanto lá pela esquerda. O Jefferson chegou um pouquinho mais forte para cima do Fabrício Domingues, comete a falta, o jogo está parado e vai pintar cartão para ele, Adriano Almeida. Amarelo para o Jefferson, camisa 17, ele amarelado agora no momento em que o Sport vai fazer mais uma alteração. Daqui a pouquinho eu confirmo. Daqui a pouquinho, o técnico Mariano conversa lá com o jogador do Sport que vai entrar daqui a pouquinho em campo aqui no Brinco de Ouro. Tá dando Sport 1-0 para cima do Guarani. E o Fabrício Domingues continua caído lá, continua sentindo a entrada um pouquinho mais forte do Jefferson na jogada ali em frente ao banco, ou bem em frente ao técnico Pintado, que tá ali olhando só e pedindo pressa para os jogadores do Sport. O Sport tá ganhando 1-0, Carlão. E se o Sport já não estava com tanta vontade assim de jogar, agora mais tranquilo, né? Mais tranquilo, né? Faz o gol, vai ficar com a bola naturalmente, em virtude da dinâmica da partida. E o Guarani vai ter que ter uma força em comum para tentar equilibrar as ações. Rola a bola pro Sport, campo defensivo com o Castan, já encontra Lucas Lima aberto pelo lado esquerdo, ele faz o domínio, tem marcação para cima dele, o Anderson Leite, ele inverte a jogada lá do outro lado, Felipe domina do peito, faz a pressão, o Yuji para cima dele, recua com o Kaique França, ele toca do lado, Castan tá por ali, faz o domínio, busca espaço lá pelo lado esquerdo, é com o Felipe, tem mais uma vez o Yuji na cobertura da saída de bola da equipe do Sport, que bota no campo de ataque, o Fabrício Domingues fez o lançamento, é lá pela direita, chegou no ataque, quem chegava lá pela direita era o Gustavo Coutinho. O Vladimir faz a defesa, bota a ordem da casa e tem pressa, sai jogando ali pela intermediária defensiva com o Matheus Bueno, rola a bola pela direita com o Pedro Manuel, que vem buscando alguém para fazer o toque, ele devolve para começar de novo com o Léo Santos, não acha ninguém ali para fazer o passe, já no campo de ataque, chega mais uma vez o Matheus Bueno, lançamento é para o Reinaldo, parou no meio do caminho, volta, tenta o toque da bola, só faz a proteção ali, a bola vai para fora, o último toque do Riquelme, arremesso manual para o Guarani, já cobrado, Anderson Leite chegou na área, cruzamento feito, passa pelo Yuji. Ela passa pelo Yuji, vai sobrando com Barleta lá pela direita, chega por baixo para fazer o corte, o Jefferson bota para fora, tiro de meta para a equipe do Sport. Adriano Almeida. Que tá mexendo, tá indo embora então, o camisa 18, 19, Lucas Lima. Está deixando o campo e também o 59. 50. Titi Ortiz.
Titi Ortiz, é isso mesmo. Obrigada, Cabela. Então, Lucas Lima e Titi Ortiz fora. Para as entradas do 47, Fábio Matheus e também do 43, Luciano. Tá aí, portanto, as substituições, as últimas da equipe do Leão da Ilha. 37 minutos deste segundo tempo. E tirou ali, teoricamente, os dois armadores da equipe, né, Carlão? Vai defender um pouquinho mais, né? O Lucas Lima já não tem aquela força física, né? Um jogador mais de criação. O resultado agora interessa. O Sport vai priorizar um pouco a marcação para sair no contragolpe na velocidade do Barleta. Lá. Como agora que vem para o campo de ataque, Barleta chega lá pela ponta direita, a marcação em cima do Jefferson. Faz o domínio Jefferson, Barleta vai na dividida, bola espirrada, volta com Jefferson, recua com Vladimir, perto da canhota, não bicou na bola. Joga para o campo de ataque, passa por todo mundo, não pelo Castanho de cabeça, ele devolve lá pela direita, briga por ela o Yuji, evita a saída, joga lá no campo de ataque, lá na ponta canhota, ele bota a velocidade, mas a bola acabou saindo. O Pintado passa a mão ali na cabeça, ao lado do auxiliar número 1, que é o senhor Lucas Torquato Guerra, e o Pintado entrou numa fria do caramba, mas é a parte do treinador que assume a bronca, né, Carlão? É o trabalho do cara. O profissional, quando ele recebe, por exemplo, o Pintado, recebeu o convite do Guarani, é claro que ele analisou o elenco, ele analisou a tabela. O Guarani é um clube de camisa, é um clube de grife, de uma marca importante que seduz um profissional do porte do Pintado. Ele resolveu encarar o desafio, na verdade um baita desafio. Tá difícil, tá muito complicado, né? As perspectivas de melhora são poucas, mas ainda há vida, né? Tem uma janela de abertura agora para contratação a partir de quarta-feira, né? A não ser que esses reforços cheguem e arrebentem de jogar, porque do jeito que tá, não tá legal, não tá mostrando isso. E outro, os reforços são apostas, né, Cabela? Sim. Reforços de Portugal, reforços aqui do Brasil, mas são contratações, reforços a gente vai ver quando a bola rolar. A não ser que a mudança seja drástica, técnica, né, desses atletas que estão chegando, a não ser que sejam muito acima da média para colocar o Guarani num patamar diferenciado nessa competição. Trabalho do Guarani na chegada do campo de ataque, foi puxado, foi seguro, foi agarrado ali pelo Zé Roberto. Ele foi seguro, agarrado, puxado, quase que estrangulado, Adriano Almeida. Porque tentava puxar um contra-ataque aí o Reinaldo do Guarani e por isso levou cartão amarelo Zé Roberto 99. Trabalha a bola aqui do Guarani da saída do sistema defensivo com o Léo Santos. Ele bota no campo de ataque, rasteirinha. Ali pro Paraíso, de frente pro lance, jogou na frente, entrou na área, preparou a batida, pra fora do gol! Eu arrisco de dizer que essa bola vai um pouquinho do lado, mais baixinha, era gol, Adriano Almeida. Ia ser um golaço de uma jogada individual bonita do Paraíso. Colocou no meio das pernas do defensor do Sport, ganhou na frente. E aí, na hora da finalização, a bola subiu um pouquinho demais. Finalzinho de jogo, o Sport vai vencendo 1-0. 40 minutos, vamos girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 40 minutos. Segundo tempo de jogo, é a 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Brinco de Ouro. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Esporte 1 para o Esporte, Júnior. Central da Bola. Mais cedo, o Cruzeiro venceu o Corinthians por 3-0. Neste momento, o segundo tempo de Palmeiras 2, Bahia 0. Futebol Globo CBN. Em arremesso banal, Guarani lá pela esquerda, hein? 1-0, o Sport tá ganhando o jogo. O Guarani vai chegando ao 10º jogo sem vitórias nessa competição que é a Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Vai chegando ao 10º jogo sem vencer. Trabalha a equipe mais uma vez com o Dieguinho. O Sport no campo de ataque faz a finta, buscou, brecou, bico da grande área, lado esquerdo, devolve mais atrás, trabalha a chegada do Fábio Matias, a batida rasteira, pega Vladimir! Acaba espalmando ali para a chegada do Léo Santos para salvar a equipe do Bugre. Volta a bola com o Riquelme. Recua lá com o Castão para começar de novo o Sport e toca a bola. Ali do lado com o Felipe. Vai buscando espaço de um lado e outra. Chegada do Sport no campo de ataque lá pela direita. Aí chegando ali mais uma vez o Fabrício Domingues. Ele domina, recua, toca com o Castão, trabalha o Sport. O Guarani continua todo encolhido para dar o bote. Para tentar dar o bote. Tá difícil, hein? Tá difícil dar o bote. Riquelme, rola a bola pela intermediária. Mais uma vez chega ali o Fábio Matheus para fazer o toque no círculo central do gramado. Recebe o Felipe. Rola do lado com o Castan. Mais uma vez o Fábio. O Felipe
bota no ataque, lançamento é feito, Barleta, tenta a finta, zaga corta, chega Yuji, bem no lance para fazer o corte, dá um tapa na bola, o corte é feito no meio do caminho pelo Luciano, briga pela bola, Barleta na sobra, domina, carrega a bola pela meia, deu um tapa nela, foi pra tabela, chega por baixo a zaga do Guarani, sobra de bola com o Matheus Bueno, ficou com a bola, o Sport ali na meia-lua, tentou a batida, explodiu em cima do Pedro Manuel, sobra de bola lá pelo lado direito, mais uma vez ali com o Fabrício Domingues, ele faz o toque, fica caído, o jogador do Guarani despacha a bola para o campo de ataque, hein? Camisa número 8 do Sport fica caído, lá pedindo uma falta. Continua caído, vai se levantando aos poucos. Camisa 8 tá tudo bem com ele, parece, né, André? Sim, aparentemente sim. Tentou fazer uma cerinha, mas aí o Sport ficou com a posse de bola, ele largou a mão da cera. Felipe vem carregando o Sport mais uma vez para o campo de ataque, rola a bola com o Luciano, que devolve com o Castanho no ciclo central do gramado. Pelo lado esquerdo, quem trabalha é o Fábio Matheus, faz a finta para cima do Anderson Leite, toca na bola, rola com o Felipe, lá pela direita, vem para o ataque a equipe do Sport, lançamento para o Zé Roberto, que vem buscar o jogo fora da grande área, da meia esquerda, ele rola a bola do lado, trabalhou mais uma vez com o Fábio Matheus, fez o passe do lado esquerdo, Luciano com ela, domina. A equipe do Esporte, Zé Roberto, toque de letra, Riquelme, recebe o lado esquerdo, vem cruzamento, rasteiro, à frente da grande área, sobra de bola, Luciano, batida, explodiu em cima do Matheus Bueno, ela volta com o Castanho, o toque é feito, Riquelme, lado esquerdo, devolve a bola lá atrás para começar tudo de novo com o Zé Roberto, e deixa curtinho com o Felipe. Vai buscando espaço, 43 minutos e 20, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. E o torcedor começa a perder a paciência, né? E começa a vaiar. O Sport vem pro ataque, lançamento direto para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Vai acabando a paciência do torcedor que vem para campo para ajudar, para incentivar, mas chega aos 43 e o time nessa situação, né, Carlão? Fica sem força, né? Não tem nem a energia para incentivar. E olha que o torcedor do Guarani incentivou nos momentos mais difíceis do jogo. E agora, com o placar praticamente definido para o Sport e a maneira como a partida está se desenrolando, o torcedor não tem força nem para protestar, né? De tão sugado mentalmente que ele está. Perdeu a bola, Pedro Manuel, vem Zé Roberto ali na esquerda, encarou a marcação, foi na linha de fundo, chegou por baixo, Pedro Manuel. Para fazer o corte e tirar da grande área. Sobra de bola com Riquelme. 44 e 20, finalzinho de jogo aqui no Brinco de Ouro, o Guarani está perdendo mais uma, vai amargando a lanterna do campeonato, ficando mais longe ali do primeiro clube, fora da zona de rebaixamento. Daqui a pouquinho o Júlio Nascimento traz todos os detalhes para a gente aqui acompanhar logo após o jogo. Vai ficando ainda mais delicada a situação do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. 44 e 50 desse segundo tempo, vai trabalhando ali pela intermediária Felipe. Domina a bola, ele busca alguém pro passe, rola a bola ali pelo círculo central do gramado com o Luciano, vem pro ataque, fez o break, prefere o toque mais atrás, vamos a 51 desse segundo tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ô Carlão, e o Zé Roberto agora fez um sinal ali, quando ele recebe a falta, ele olha pro Felipe e pro Castan, fala, calma, eles estão com 10. Tô tocando a bola, né? Tô tocando a bola, esperando o tempo passar, como foi a postura do Sport durante todo o jogo. O Sport não foi agressivo, né? Parecia que a qualquer momento poderia fazer o gol e correu riscos, né? O Guarani lutou demais, brigou demais, só que chega uma hora que não aguenta, né? A pressão é tamanha, a superioridade é gigantesca, a defesa não aguenta. Carlão, é time com cara de Série A? O Sport? Ainda não. Não. Dessa maneira que joga? Dessa maneira não. Acho que tem que ter um pouco mais de fome, olha aí. Olha o Barleta, vem com ela, dominou. Gustavo Coutinho, a batida, a bola espirrada, vai sobrando lá com o Pedro Manuel. Tá fome, tá faltando aquela vontade. Tá faltando aquela coisa de Série B agora. É um time grande, né? Um time que arrasta a multidão. Olha aí, a cabeceira tá lotada aí de torcedores do Sport. Na Ilha do Retiro ou na Arena em Pernambuco é uma equipe muito forte, conta com individualidades. Mas o treinador, o Mariano Souza, vai ter que dar uma chacoalhada aí nesse time, porque ainda não é postura de acesso, mas tem todas as condições de brigar, tanto é que é G4. Trabalha agora na saída de bola, vem para o campo de ataque, bota a velocidade pela ponta direita. Anderson Leite não consegue acompanhar. Muito forte, a bola foi para fora, só arremesso manual que favorece a equipe do Esporte. 46 e 40.
Finalzinho de jogo, 1-0, o Sport tá ganhando, hein? Riquelme, no arremesso manual, recua lá com o Kaique França, para começar de novo. Deu um tapa na bola lá pela direita com o Felipe. Alguns torcedores ameaçaram sair, ficaram parados da escadinha ali das sociais. Agora ele vai perdendo mais um jogo, 1-0, o Sport tá ganhando. E o Sport vai entrando no G4, é isso, né, Júlio Nascimento? Exatamente, Cabela. Com essa vitória parcial, o Sport é neste momento o terceiro colocado com 23 pontos. E você perguntou da diferença do Guarani, neste momento de 10 pontos. Olha, o Guarani vem pro ataque, carregando com o Léo Santos, zagueirão, vem pro ataque, abriu o braço, tem ninguém para fazer o passe. Ele olhou de um lado, olhou de outro, abre o braço, não tem para quem passar, tenta a finta, vai carregando, chega a marcação para cima dele. Chega a marcação ali, brigando o Reinaldo. Brigou, escapou, Léo Santos ficou com ela, linha de fundo, bola batida! Bola para fora! Na verdade, não saiu a bola ainda, fica caído o jogador do meio da área, pedindo pênalti, Adriano Almeida. Uma jogada de transpiração do Léo Santos, né? Que saiu lá do campo de defesa e aí ninguém acompanhou, até pelo cansaço já dos acréscimos. E aí depois, na tentativa, o Reinaldo cruza e o Iuji tenta completar, mas ele bate na perna do jogador do Sport. Não foi falta, pênalti, foi apenas uma fatalidade mesmo do Iuji, que ainda está sentindo bastante dor. Jogador do Sport também caído lá no meio do campo, acho que teremos mais além dos 6 de acréscimos, hein, Cabela? O árbitro, por um momento, coloca a mão no ouvido, ou seja, o VAR está conversando com ele. Eu não sei se pelo lance do Zé Roberto caído no círculo central do campo ou a queda do Iuji lá no meio da área. Parece que não. Tem alguma movimentação na tela aí, meu caro Júlio Nascimento? Estamos aguardando aqui a repetição da televisão. Inclusive, neste momento, né, a televisão foca bastante no Zé Roberto. Imagino que seja esse o lance. Mas, por enquanto, nada de replay, viu, Cabela? Muito bem, o árbitro vai lá, pega a bola, vai colocar a bola ao solo lá para recomeçar a partida lá com o Felipe. Tá tudo certo, segue o jogo. Nada de VAR. Trabalha a bola a equipe do Sport, aperta o Guarani, vem pra cima aí do Kaique França. Anderson Leite faz a pressão, Kaique França dá um bico da bola, joga pro campo de ataque, o Jefferson sobe de cabeça para fazer o quarto, bate, rebate, sobe desta bola, vem Barleta brigando com o Jefferson, o último toque do jogador do Sport, o arremesso é manual pro Guarani, 49 minutos deste segundo tempo, vamos a 51, tem mais 2 minutos, talvez mais um ainda de acréscimo, sobra de bola com o Anderson Leite, faz a tabelinha lá pela esquerda com o Jefferson, ela volta ali pela intermediária, Matheus Bueno tenta o domínio, não consegue, sobe a zaga, faz o quarto, Matheus Bueno briga de volta com a bola, Jefferson faz o domínio, toca mais atrás com o Léo Santos, tenta jogar a bola pro ataque, mas a zaga do Sport estava lá para fazer o quarto, sobra de bola com o Dieguinho, entrou na área, batida, Vladimir faz a defesa, tem pressa da reposição, já faz a ligação com Jefferson, 49,5, Jefferson faz a ligação do campo de ataque, busca o Reinaldo, lá no ataque, saiu na cara do goleiro, adiantou demais a bola, batida, passa pelo Paraíso! Era pro Reinaldo bater pro gol, Adriano Almeida! E aí na hora que ele avança em velocidade, ele podia realmente ter chutado cruzado aqui do lado esquerdo. Mas aí cruzou pro Paraíso, mas de uma maneira muito forte, muito alta. Guarani perde grande chance num contra-ataque de empatar a partida. Era pro Reinaldo definir. Olha lá. Torcida pega no pé. O Reinaldo era para ter definido essa, Caio. É aquela coisa que a gente fala, falta de confiança, o jogador com medo de errar e acabou errando, né? Primeiro que ele já demorou ele foi perdendo o ângulo, né? Ele poderia ter chutado até antes. Famoso toquinho a mais. Ele deu um toque a mais, quase ficou sem ângulo, ele se viu na obrigação de cruzar, só que ele chutou, né? E aí pegou o Paraíso sem qualquer possibilidade de finalização e a torcida... Com razão. Eu acho que até o Paraíso não imaginava. O Paraíso ficou pé da vida, que gesticulou uma barbaridade, né? Medo do abraço, sem personalidade, jogador limitado, né? Por isso que a gente fala, culpa de quem contratou. Culpa de quem foi no mercado e contratou jogadores deste nível. Né? O jogador é a parte mais fraca do processo. O jogador não enfia o revólver na cabeça de ninguém para ser contratado. Culpa de quem foi ao mercado contratar um jogador ou jogadores que não tem a menor condição de vestir uma camisa tão pesada como a do Guarani. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro. Guarani 0 pro Guarani. Esporte 1 para a equipe do Esporte. Muito bem, eu vou perguntar para a Adriana antes de passar a bola para o Júlio se tem condições aí, Adri. Os jogadores estão saindo? Sim, jogadores saindo. Vou ver aqui se a gente consegue. Marlon! O Marlon não quer falar, o Vinícius Iuji também passa por aqui. Vamos ver se o Reinaldo, depois desse lance aí, acho difícil que ele pare para falar com a gente.
mas é um que está passando e está bem hostilizado pela torcida. Não passa também. Eu vou mandar para vocês novamente, porque tem muitos jogadores ainda no meio do gramado aqui do Brinco. Muito bem, e eu passo a bola rapidamente para Júlio Nascimento, do Central da Bola. Central da Bola. 8 horas e 29 minutos. Sabe há quanto tempo o Sport não vencia o Guarani no Brinco? 32 anos. Desde que vos fala, nem era nascido. Venceu hoje e aumentou a crise no Bugre, que segue na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Adriano Almeida segue acompanhando a saída dos jogadores e também quero saber o clima entre a torcida e também o elenco, Dre. O clima não muito legal, mas o Anderson Leite parou aqui para falar com a gente. Vamos ouvi-lo. O torcedor tem razão, né? Nós estamos no último colocado no campeonato. Montamos uma estratégia para vencer o jogo hoje. Sabemos os detalhes. Mais uma vez, nós perdemos um jogador cedo na partida, importante, um adversário difícil, onde complicou a nossa estratégia de jogo. Infelizmente, tentamos segurar o jogo ali, mas eles acharam uma bola ali, um erro nosso, e saíram com a vitória. Só, nesse momento, pedir desculpa ao torcedor, tem razão de criticar, só que nós temos que levantar a cabeça, trabalhar, tem campeonato, a gente tem condição de sair da situação e vamos trabalhar para isso. Anderson, por que o fator casa não está sendo determinante para o Guarani? São 8 jogos no Brinco de Ouro e 4 derrotas. O que acontece que o Guarani não consegue, mesmo com o apoio do seu torcedor, as vitórias na competição? Cara, a gente sabe da importância de vencer o jogo em casa, numa Série B, né? É muito importante isso. E infelizmente a gente está vindo com esse peso, porque a gente está tentando propor o jogo e às vezes pecando um pouco nos espaços concedidos para o adversário. Mas nós temos que reverter isso, cara. Como eu falei, nós temos que continuar trabalhando. Com a chegada do Pintar, a gente está trabalhando mais forte ainda para tentar reagir e sair dessa situação. É isso. Tá aí então o Anderson Leite, o único que parou por aqui. O Caio Dantas passou, tentei também puxá-lo aqui, mas não quis. Um rosto muito abatido do Caio Dantas, além de dor, dá para perceber como está sentindo isso. E os torcedores, tem aquela turminha que você conhece bem, né, Júlio, que fica ali na entrada do túnel, aqui na entrada do túnel, que está esbravejando bastante. Mas o restante sai de maneira mais ordeira. Ô Carlão, eu vou fazer uma defesa aqui, nem deveria talvez, mas os jogadores vão falar o quê, né, Carlão? Acho que a gente tem que cobrar as pessoas que tem que falar. Pintado vai dar as explicações dele daqui a pouco. Mas Toninho Cecílio tem que falar, André Marconato tem que falar, a diretoria do Guarani tem que se posicionar. Estes precisam falar. Os jogadores, o time não vence há 10 jogos. Tá na lanterna, se esforçou, perdeu o jogador no primeiro tempo. Não sei se eles têm as palavras que os torcedores querem ouvir neste momento, viu, Carlão? E de repente pode colocar alguma palavra equivocada, o momento já não é bom, você sai de cabeça quente e às vezes não pensa muito, né? Não conta até 10, não dá aquela oxigenada para falar e aí às vezes acaba falando bobagem. Não que eu concorde, mas eu entendo, também estou com você. Eu tento entender esta situação. Agora, os mandatários do Guarani, eles precisam aparecer. A situação é ruim, a situação me parece sem salvação, apesar da janela, apesar de reforços, mas eu estou muito pessimista com relação à recuperação do Guarani. E eu acho que esses caras precisam falar, precisam dar as caras, porque um processo de evolução que estava acontecendo no ano passado, ele caiu por terra neste ano. O Guarani pode até se salvar, mas o objetivo deste ano não era esse, né? Um campeonato paulista mambembe, horroroso, em que o Guarani se salvou porque o Bragantino veio com um time C aqui, senão já teria caído no Paulista. Parece que não aprendeu a lição. Na Série B, contratações equivocadas, escolhas erradas, posicionamentos grotescos. E a situação é essa, é um time sem forças, é um time que se desdobra. Eu vou falar o quê? Que o time do Guarani não lutou, que não faltou raça, que não faltou entrega, que não faltou comprometimento? O Guarani lutou uma barbaridade. Né? Tanto é que eu falava no decorrer do jogo, Júlio, olha, o futebol apresenta situações inusitadas. Eu vejo um Guarani com mais fome, porém sem capacidade, e um Sport com toda a possibilidade de vencer o jogo, mas meio blasé para a partida. Mas aí prevaleceu a lógica, o Sport foi e venceu o jogo agora. São jogadores fracos, Júlio, são jogadores que não têm condição de vestir uma camisa do Guarani. Né? Prova disso o que está acontecendo no campeonato. Eu não vou pegar nem esse lance do Reinaldo, vou pegar outros lances, nervosismo, né? Mais uma vez o Anderson Leite disse, o Guarani termina o jogo com 10 jogadores, com 11 já é difícil.
já é um time limitado. Imagine com 10 enfrentando uma das melhores equipes da Série B. Então, uma equipe hoje que agoniza, né? Agoniza em termos de pontuação, agoniza em termos de qualidade técnica e agoniza na parte emocional. Porque em 2 jogos em casa, o Guarani somou 1 ponto sendo lanterna do campeonato. Ou seja, da onde tirar forças? Né? No que a gente pode se apegar que esse time vai se recuperar? Será que essas contratações vão resolver o problema do Guarani? Não sei, jogadores do exterior, num calendário absurdo, maluco como é o do futebol brasileiro, tenho lá minhas dúvidas, espero estar equivocado, mas tenho minhas dúvidas com relação às contratações que estão chegando. Saída de Diogo Matheus, que a gente debateu na semana, a possível saída. Né? Hoje estava suspensa, é bem verdade, mas aí colocou o garoto Ian Henrique aos Leões, o garoto é expulso e compromete. Vai falar que não compromete, compromete, né? Comprometeu o desempenho do Guarani, ou seja, o que a gente tem que falar? O Cabelo me perguntou sobre a postura do torcedor, Júlio. O torcedor não tem nem força para criticar, para vaiar, para xingar. O torcedor está esgotado, né? O torcedor está sugado, a energia do torcedor tá longe, né? Ele não aguenta mais. Vira o brinco de ouro, incentivar, se desdobrar, sair sem voz, sair maluco da vida, para ver um arremedo desse time que foi montado pela diretoria do Guarani. Eu até conversava com o Cabelo, Júlio, antes de começar a transmissão, né, como que o Guarani caiu, cara? Porque ano passado, mesmo sem o acesso, que a gente pode considerar como uma frustração, mas parecia que o Guarani estava num caminho de volta, né? Um caminho de organização, um caminho pavimentando uma caminhada para a Série A de Campeonato Brasileiro. E caiu, né? E começou a queda naquela história das renovações de contrato. Então, e aí a gente já pode colocar como um erro da diretoria, sim, né? E aí a montagem do grupo, né? As reposições, né? Você pede jogadores como Bruno José, como Bruninho, como Matheus Barbosa, e você repõe com jogadores muito abaixo. E aí o resultado está aí. Um campeonato paulista horroroso, de quase rebaixamento, e um campeonato brasileiro com um iminente rebaixamento. Né? Restam rodadas, o futebol já nos mostrou em algumas ocasiões com o próprio Guarani que ele é capaz de algumas mudanças, mas a mudança ela vai ter que ser drástica, a mudança vai ter que ser radical. Porque desta maneira, eu sinceramente, Júlio, eu não vejo perspectiva, nem com os reforços. Posso estar enganado, quero estar enganado, mas eu não vejo perspectiva. São reforços que não me animam, são posições que deixam o torcedor frustrado, e eu não sei, o futuro me parece um futuro tenebroso, a não ser que a mudança seja radical, mas radical mesmo. Porque a maneira como está indo, eu acho que a Série C, infelizmente, é o caminho para o Guarani, e olha que é doloroso. Porque a gente já viveu isso há muito tempo aqui com o próprio Guarani. E num caminho de organização, um caminho cristalino que estava se desenhando no passado, agora a gente volta a estar num caminho trevoso, num momento difícil, num momento complicado, em que a gente não vê forças. Né? Não vê forças do time, não vê forças da torcida, e a diretoria que tem que dar as caras, tem que se apresentar, tem que justificar e mostrar quanta M fez nesta temporada, porque o torcedor merece pelo menos, ao menos, uma explicação, porque esse time não representa uma tradição, uma camisa gigante, uma camisa histórica que é a do Guarani Futebol Clube. E tá na hora do André Marconato falar, ele é o presidente do clube, ele é o presidente do conselho de administração, o André Marconato não pode se esconder atrás de um conselho de administração por tanto tempo assim. Eu entendo que é do perfil dele ser mais indiscreto, de não gostar do microfone, se não quer falar hoje, de cabeça quente, então, ok, vai lá, estuda o que vai falar e convoca uma entrevista coletiva durante a semana. Mas não pode o Guarani estar desde a primeira rodada, repito, desde a primeira rodada, são 14, tá, gente? O campeonato começou em maio, são 3 meses, em abril, né? São 3 meses de Guarani dentro da zona de rebaixamento. 3 meses. E o presidente do Guarani não fala, não conversa com o torcedor. Ele não tem que conversar com o Júlio, com o Carlão de Freitas, com a Adriana Almeida, com o Marcelo Abreu, com o Naldo Araújo, com ninguém da CBN, não. Ele tem que falar com o torcedor. É uma irresponsabilidade tremenda passar tanto tempo assim, com tanta omissão. Hoje o presidente do Guarani é extremamente omisso. Sei que é um cara batalhador do bem, não tenho nada contra o André Marconato, sempre me tratou super bem, mas a realidade é que ele está sendo omisso diante de uma situação que deixa o torcedor desesperado. E mais, o torcedor do Guarani está de parabéns, porque deu para ouvir aqui no Sonsaço Ambiente da CBN,
durante todo o jogo, até o gol ali, muitos incentivos, aplaudindo os jogadores, reconhecendo a dificuldade. Então, a torcida do Guarani se empenhou muito bem. Pois não, Adriano Almeida? Até um panorama da saída do torcedor. Eu estou aqui no portão principal do Brinco e, diferentemente até de outros jogos, né? O Guarani está aí há 10 partidas sem vencer, perdeu outros jogos no Brinco, em que teve um tumulto, muita manifestação e até indícios de violência aqui na saída do Brinco. Hoje não, hoje tudo de maneira muito pacífica. O torcedor do Guarani, apesar do momento péssimo, terrível do time, dando um exemplo muito positivo por aqui. Perfeito, O torcedor não tem força, né, Júlio? Exato, e até, Não tem força. Desanimou, né? Desanimou, não tem forças. E eu não tiro a razão do torcedor, não. Né? A energia ela é sugada, né? Você vem, você luta, você se desdobra, joga junto. Pô, hoje foi bonito de se ver. O Guarani era nítido, né? A superioridade do esporte, 10-11, e o torcedor brigando, né? Brigando no bom sentido, acreditando, incentivando, gritando pelos jogadores, né? Então chega uma hora que esgota. O esgotamento mental do torcedor do Guarani tá arrebentado, né? O mental do torcedor do Guarani tá arrebentado. Até fazer uma correção aqui, né? O som do Nilson Belisário aqui, o som externo da CBN, o sonsaço. A gente viu durante a narração do Cabelo vários momentos ali que a torcida reconheceu, aplaudiu, né? Até em jogadas ali do Léo Santos no final do jogo, ele tentou. Então, assim, você vê que os jogadores estão de alguma forma tentando, né? Mas existe uma limitação, até uma limitação de construção de elenco, né? E até uma impressão, um debate que eu proponho pra você, Carlão, e a gente vai debater durante a semana também. Eu acho que o Guarani perdeu tempo com o Júnior Rocha, tá? Porque a gente vê alguma coisa mais diferente com o Pintado, mesmo que os resultados ainda não sejam os resultados que os torcedores esperam. Eu senti que o Guarani tem mais ideias de jogo com o Pintado em relação ao trabalho do Júnior Rocha. É inegável que há uma evolução. Pequena é bem verdade, mas há uma evolução, não só uma evolução técnica, mas principalmente uma evolução de comprometimento, né? Foi assim contra a Ponte no primeiro tempo, em que o time deu indícios de que poderia vencer, e aí circunstâncias do jogo atrapalharam todo o planejamento do Pintado, consequentemente o do time do Guarani, e foi até parecido com o jogo do Sport hoje, e o Guarani ficou impossibilitado de encarar a Ponte de igual para igual no segundo tempo. E hoje também a mesma coisa, entendendo que o Sport é uma equipe melhor que a Ponte, é uma equipe que tem um outro propósito, mas eu acho que com 11-11 o Guarani poderia enfrentar, poderia equilibrar. Mas com a expulsão do Ian, ficou quase que inviável, impossível, né? O futebol de hoje, ele é muito físico, né? Ele é muito transpiração. Então, quando você perde um jogador, fica muito desigual, né? E foi o que aconteceu. E o Sport tocando na dele, administrando, displicente, às vezes blasé e tal, parecia que estava feliz com o empate, com um pontinho que ele ia levar para Recife. E aí veio o Lucas Lima lá num lance de qualidade, né? Porque apesar da preguiça do Lucas Lima, mas é um jogador cerebral, um jogador que desequilibra quando está afim. No momento de lucidez, ele foi lá e construiu a jogada do gol. E aí ficou difícil, ficou praticamente impossível enfrentar o Sport nesta noite aqui no Brinco de Ouro. Mas teve chance ainda, por incrível que pareça. No início do segundo tempo, a do Ayrton, né? Eu vi a bola. Eu também, eu respirei para gritar Ziriguidum. A bola na rede. E outra coisa, por isso que eu falo, o comprometimento não faltou, a luta, a entrega, mas, Cabela, são jogadores que, além de jogadores limitados, são jogadores que estão passando por um momento terrível, né? Imagina a pressão aqui no Brinco de Ouro, o dia a dia, a cobrança da torcida, a cobrança da imprensa. Quando ele abre o jornal, ele vê o time ali, não só na lanterna, como muito distante a equipe que está escapando. Então, uma carga emocional gigantesca, né? Então, se não bastasse a limitação técnica, né, o que já é um complicador, o jogador ele entra com um saco de arroz nas costas, né, sem a confiança. Talvez ali se o Reinaldo tivesse num momento tranquilo, né, o cérebro ali oxigenado, sem tanta pressão, ele estufaria a rede, né, poderia estufar. Mas, de repente, um movimento errado, uma ação equivocada, um toquinho a mais, ele perdeu o ângulo e chutou a bola para, quem sabe, ali, se o Paraíso pudesse desviar. Mas são sintomas de tudo que o Guarani está vivendo. E isso reflete no dia a dia. Jogador sem confiança, ou qualquer profissional sem confiança, é difícil, né? Não estou aqui, né, defendendo o Reinaldo, não. Foi um lance em que ele era para ter marcado gol. Inegavelmente era para ter marcado gol. Mas o jogador, o profissional sem confiança, é muito difícil.
né? E eu sinto que o Reinaldo pecou muito mais por essa parte mental, essa sobrecarga que não só ele, mas os jogadores do Guarani estão vivendo, do que a mediocridade, né? Que ele é um jogador, infelizmente, ainda limitado, que não tem aí a qualidade para jogar com a camisa do Guarani. Adriano Almeida, a situação de momento na sala de imprensa do Guarani, Dri. Tudo tranquilo ainda, e tranquilo que eu digo, sem movimentações para a chegada do treinador. Ninguém vai falar da diretoria, não é possível, hein? Não é possível. Acho que teremos mais uma entrevista coletiva com uma omissão gigantesca da diretoria do Guarani no momento mais trágico nos últimos anos. Extremamente lamentável. Espero realmente que a diretoria queime minha língua e alguém apareça hoje para conversar com a imprensa. 8 horas e 44 minutos, estaremos juntos aqui nesse pós-jogo até as 9 da noite. Já o Carlão, Cabelo, Adriano Almeida, vota no craque do jogo. Voltamos já. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani Esporte. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani Esporte. Central da Bola. Estamos de volta com o Central da Bola, são 8 horas e 47 minutos, derrota do Guarani no Brinco de Ouro. Sabe quanto tempo o esporte ficou sem vencer no Brinco? Você que está aí de repente voltando para casa, estava no Brinco, está voltando agora. 32 anos. Desde 1992 que o Guarani não perdia para o esporte no Brinco. Hoje perdeu 1-0. O Bugre segue na lanterna do campeonato a 10 pontos atrás. 10 pontos de desvantagem do Amazonas, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Vamos aqui eleger agora o craque do jogo. Quem é que foi o melhor em campo na partida? O craque do jogo. Carlão de Freitas, seu voto, Carlão. Olha, Júlio, o esporte levou o jogo como quis, né? Em alguns momentos até displicente. O Lucas Lima, quando resolveu aparecer, desequilibrou as ações. Eu acho que pode ser aí um nome. Mas eu vou ficar com o cara que foi decisivo, o Zé Roberto. Fez o gol, levou os 3 pontos para Recife, foi inteligente também, cavando algumas faltas na reta final. Eu fico com o Zé Roberto. Cabela, teu voto? Para mim, o Felipe. Eu acho que todas as bolas que chegavam no ataque do esporte passavam por ele. Todas as bolas começavam nos pés do Felipe. Para mim, ele, o 94. Adriano Almeida, teu voto de melhor em campo.
Zé Roberto, que definiu o jogo. Não gostei em particular de ninguém assim do esporte, que encheu meus olhos. O Titi teve alguns lampejos ali, mas o Zé Roberto por ter decidido o jogo hoje para mim, o craque do jogo, fazendo uma menção honrosa, né, pegando esse termo de Gabi Castro, menção honrosa para mim para Caio Dantas pelo tamanho da entrega dele ao jogo. Talvez Caio Dantas, pelo que eu entendi da torcida, Caio Dantas e Vladimir, né? Foram alguns jogadores poupados e preservados, talvez, das críticas. Por Acho conta que dessa situação. e das contratações, né, Júlio? Você tocou até no assunto, não é nem o momento, mas acho que das contratações, o Caio Dantas a gente pode colocar como um acerto da diretoria. 8 horas e 49 minutos. E quem foi o pior em campo no brinco? O pior em campo. Vai sobrar pro garoto ou não, Carlão? Ai, Júlio. Pô, cara, você sabe que eu sou um entusiasta, né, do futebol de Campinas e principalmente da base. E no jogo contra o Londrina nós estávamos aqui, né, na Série B e torcendo muito pro Ian. E ele foi bem na ocasião, não comprometeu. E sumiu um pouquinho, agora recupera o espaço, mas comprometeu, né? Que fica a lição, menino de futuro. A gente espera que ele possa não se abater com o que aconteceu hoje no Brinco de Ouro, mas eu acho que o desenrolar da partida passa muito pela expulsão do Ian. Então ele fica aí como o cara que pisou na bola. Cabela? Para mim, Reinaldo, se faz o gol no finalzinho ali, a gente teria uma conversa diferente nesse pós-jogo. Para mim, o Reinaldo mereceu esse pior em campo só por aquele lance. Eu acho que até se a torcida do Guarani fosse escolher, não sei não, acho que eles iriam mais no Reinaldo do que no Ian. Não sei. Pela revolta. Pela manifestação aqui no estádio, com certeza. Eu tive essa impressão. E aí, Dri? Você sabe quando homenageiam o juiz? Aí você tira o juiz e coloca Reinaldo. É isso mesmo. Aliás, Cabela, parabéns pela transmissão, hein? Boa volta, meu amigo, e ótima semana para você. Muito obrigado, Julião. Um grande abraço a todos. Excelente semana para toda a equipe, para todos que nos estão acompanhando. Um abraço. Grande Cabela. Teve Zirigdum hoje, só que pelo lado do esporte. Adriano Almeida, Ian Henrique e Reinaldo foram mencionados aqui como os piores em campo. E eu vou ter que desempatar, né? E eu vou no Reinaldo, vou poupar o Ian, porque é jovem e, para mim, a hora que eu comecei a ver ele se mostrando na lateral direita, eu até pensei, nossa, candidato, hein? Candidato hoje a pelo menos um ponto positivo aí nessa lateral do Guarani. Por isso que eu vou poupá-lo, porque eu acho que foi um excesso de força ali por toda a pressão e pela vontade mesmo do jogo. E o Reinaldo, que já tem mais experiência com essa camisa do Guarani hoje, poderia ter feito esse gol, que realmente deixaria a história um pouco mais diferente. Não que ajudasse muito em termos de classificação, mas em termos aí de fôlego, né, para o Guarani tentar buscar algo mais nessa Série B. Então, por isso, o Reinaldo, que acho que é um retrato aí da falta, do quão falta técnica nesse time do Guarani. Agora, com que clima, né? O Reinaldo continua, né, Carlão? Porque a torcida foi bem enfática, né? Nas reclamações. Foi. E não é de hoje, né, Júlio? A torcida, a gente que acompanha o Guarani aqui no Brinco de Ouro, a gente vai tendo um termômetro a cada partida, né? Cabela tá indo embora. Boa viagem, Cabelinha. Mas a gente vai tendo um termômetro aqui pelas arquibancadas e o Reinaldo há algum tempo já vem sendo criticado, né? E hoje acho que foi a gota d'água. Não sei como que vai ser, ainda mais nesse momento de transição em que o Guarani está observando quem pode permanecer, quem pode ir embora, mas hoje realmente o Reinaldo tirou o torcedor do sério. Muito bem, a gente tem mais 8 minutos pela frente aqui, Adriano Almeida fica à vontade, viu, se Pintado aparecer aí, estamos aqui também com o stream da TV Guarani aberto aqui, então se o professor Pintado aparecer até as 9, a gente consegue ouvir um pouquinho da palavra dele, mas vamos então ao comentário do Carlão de Freitas de Esporte 1, Guarani 0. O comentário do jogo. Um jejum de 32 anos caiu no brinco, Carlão. Um jejum de 32 anos caiu no brinco, o Guarani permanece na lanterna, o Guarani teve mais uma vez um jogador expulso. Eu acho que o de positivo que podemos extrair no jogo foi a entrega, a luta, e eu acho que esse comprometimento o Pintado está colocando no grupo do Guarani, né? Como você disse que tem evolução nesse time do Guarani, a gente ainda tem que acreditar, né? A matemática joga contra, as rodadas estão passando, os adversários são fortíssimos, mas o futebol ele é capaz de nos pregar algumas peças, né, positivas e negativas, e a gente espera que o Guarani possa aí
contrariar todos os prognósticos e permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro, isso na 14ª rodada, né? Olha como a situação do Guarani é perigosa demais, né? E a gente ainda acredita, mas já estamos falando de um iminente rebaixamento. Júlio, com relação ao jogo, foi um Guarani que começou com uma certa intensidade, porém essa intensidade ela já foi brecada pelo Sport aos 9 minutos, quando o Gustavo Coutinho, ele de cabeça quase que faz, o Lucas Adel tirou a bola em cima da linha, e o Guarani se assustou um pouco, né? E aos 23, novamente, o Coutinho chutou e o Vladimir fez boas defesas. Então, apesar do Guarani tentar criar uma volúpia, uma atmosfera semelhante ao que foi no clássico do último domingo, o Sport conseguiu frear, né? E a partir da expulsão do Ian Henrique nos 30 minutos do primeiro tempo, aí a partida mudou, não tem nem o que falar de parte tática, né? Foi um Sport dominante, às vezes sem fome, às vezes blasé administrando o jogo, e um Guarani lutando contra tudo e todos para pelo menos equilibrar as ações e tentar adiar o maior tempo possível, não tomar o gol. E até que conseguiu, né? Porque o Sport ele só foi marcar aos 31 do segundo tempo. Mas a expulsão do Ian, ela determinou muito os rumos da partida, né? Porque o Guarani, além de ser inferior ao Sport, né, com 11-11, o Sport vive uma outra realidade dentro da Série B. Imagine inferiorizado, então, com esse tamanho de responsabilidade que cada jogador carrega, com essa campanha horrível que faz na Série B. Então ficou um jogo muito desigual. O Guarani apostando num lance fortuito, numa bola parada, ou então num lance de contragolpe, foi essa a intenção do Pintado ao colocar o Lucas Paraíso, jogador de velocidade, o próprio Reinaldo, que entrou e teve a chance até de empatar o jogo, muito mais pela displicência do Sport do que uma criação do Guarani. Então, a partir da expulsão, a partir da superioridade numérica do Sport, ficou até fácil de analisar, porque ficou um ataque contra a defesa, o Guarani se segurando, o Guarani com uma linha muito bem definida de 6 jogadores e muito bem encaixado, viu? O sistema de marcação do Guarani também, a gente tem que ressaltar isso. Tudo bem, era um Sport que mostrava uma certa displicência, um certo comodismo no jogo, mas com dificuldade de penetrar no sistema defensivo do Guarani, porque a primeira linha estava muito bem povoada, né? E só foi ultrapassada graças à genialidade de um jogador que é diferenciado da competição, que é o Lucas Lima. Entendendo? Que o Lucas Lima é isso, é aquilo, mas o Lucas Lima é bom de bola. A partir do momento que ele assumiu a responsabilidade da jogada, veio por dentro, carregou a bola e criou, né, teve a iniciativa de criar a chance de dar a assistência que sobrou para o Zé Roberto, a gente mostra isso ficou demonstrado na capacidade técnica do jogador. Então, em relação ao jogo, ficou evidente, né, que o Sport ele levou muita vantagem em relação ao Guarani, muito em virtude dessa vantagem numérica e, claro, a superioridade técnica também. Agora, o que me preocupa foi o que nós debatemos no final do jogo, né? Eu acho que chegou o momento dos diretores do Guarani aparecerem, do Toninho aparecer, das lideranças do Guarani, né? Dar uma satisfação por torcedor, porque é claro que isso não vai resolver a situação do Guarani, né? O Guarani não vai conquistar 10 pontos numa entrevista coletiva, mas o torcedor merece, né? Aonde o Guarani errou, por que errou, por que caiu tanto com relação à reposição, né? Em 2023, um ano que mesmo com a frustração do não acesso, mas tecnicamente as reposições foram equivocadas, horrorosas, as decisões tomadas nesta temporada, desde o caso Regis e passando até por essa possível saída do Diogo Matheus, né? Não sei se ainda dá tempo de reaver essa situação, mas são todas posições equivocadas que o Guarani tomou e que acaba refletindo dentro de campo, né? Com contratações ruins, sim, limitação técnica, e por isso hoje o Guarani aí amarga a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, Julião. Professor Pintado está chegando, vamos tentar ouvir uma resposta. Um abraço, hein, Carlão, até amanhã, hein? Valeu, Julião, até amanhã, abraço, cara, foi um prazer. Vamos lá, Adriano Almeida, vamos tentar ouvir uma palavrinha do Pintado antes de encerrar. Ok, Pintado já falando por aqui. Vamos lá, então, para nessa partida. Obrigado. O momento emocional, né, tem um peso, sim. Não é positivo, né, a gente avaliar individualmente, principalmente o jovem. A gente avaliar uma performance por um lance, a gente vai acabar sendo injusto, principalmente com um jovem que é ativo do clube, que é formado no clube, que vinha fazendo um bom jogo até então. Dentro do que a gente tinha planejado no jogo, a gente estava
conseguindo, né, construir, jogar contra uma grande equipe. O Sport é uma equipe que está montada, né, para o acesso, uma equipe muito forte. É que essas duas expulsões realmente pesam muito para a gente, né? A gente já tem uma dificuldade, a gente está construindo, a gente está buscando, né, algumas soluções, e acredito que a equipe tem performado, não com o que a gente gostaria, que é a vitória, é claro, mas o volume do jogo, né? Se a gente for avaliar friamente, eu não sei quantas bolas assim chegaram no nosso gol, né, pro Vladimir fazer um milagre, ou fazer assim, mesmo com um jogador a menos. Acredito que nós tivemos 2, 3 chances ali que, com um pouco mais de equilíbrio, a gente poderia ter terminado bem. A bola na trave do Ayrton de novo. Mas com um jogador a menos fica muito difícil, principalmente contra uma grande equipe que é o Sport, né? A gente lamenta muito, mas não acaba o campeonato aqui. É isso, não acaba o campeonato. A palavra do professor Pintado, encorajando, né, o Guarani nessa sequência difícil. 9 horas em Campinas, amanhã às 11 horas da manhã a gente volta no CBN Esportes trazendo mais detalhes do Guarani do futebol campineiro. Até mais, grande noite. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo.